Fala, Manoê. Manoê vai continuar falando aqui, Mãe Viviane de Oxum, pelo Bradcast Studio. Aqui é o podcast do seu axé, é o Fala Manoê Cast. E hoje a gente está recebendo aqui que o nível só tá subindo. Daqui a pouco a gente não vai ter mais sarrafo certo, porque vai estar, ó, no nível. Não adianta não, queridos, não adianta querer parar o curso dos rios, porque não consegue. Tenta mais. A gente está aqui de pé e fazendo o que tem que fazer. A minha convidada hoje, que eu tenho já seguia nas redes sociais, já acompanhava alguns vídeos. Ela é iniciada. Se eu der alguma informação errada, mas eu acho que eu não vou dar porque eu pesquisei, você me fala. Iniciada em 2007 para Logum Edé. Ganhou o codinome de Mameto Lossi. Sua nação é Angola. Sua formação acadêmica é toda na área da educação. Fez pedagogia na Faculdade Unileia, pós-graduação em inspeção, supervisão e orientação escolar no Intervale. Formada em latim clássico na UF. Recebo hoje no Fala Manoê Cast com todo... É uma pessoa, primeiro que eu tenho que falar, que é uma pessoa extremamente acessível, tá? O sorriso dela vem aqui, ó. A gente fala com ela lá. Oi, tudo bem? Vamos fazer. Ela é dessas. E me surpreendeu muito essa positividade e essa proximidade. Parece que eu conheço essa pessoa há muito tempo. Com vocês, Mãe Camila de Logum Edé. Oi, eu sou a Camila de Logum Edé. Tem que falar, né? Ela também tem bordão, gente. Eu tenho bordão. Primeiramente, mãe, muito obrigada pela oportunidade, né? Gente, chegou meus dias de glória, eu tô muito feliz. Né? Eu estou sendo exaltada, gente. Olha, eu tô muito feliz. E eu quero agradecer a oportunidade, né? Porque nada mais justo do que a gente falar para todo mundo, né? Eu escondi a religião durante tantos anos e hoje eu estou aqui num podcast para falar da minha vida e da minha vivência religiosa. É fantástica. Muito obrigada. Continua. Para não, vambora. A gente precisa de incentivo e de parceiros para que a gente possa continuar tocando esse projeto. Quantos mil seguidores no total das suas redes sociais? Olha, eu fiz a contagem essa semana, deu 109 mil seguidores. Em todas as redes? Em todas as redes. Todas. Instagram, YouTube, o TikTok, né, que é a maior, sim. Kawaii também, que tem tô batendo quase 30 mil também no Kawaii. Talvez essa semana eu bata, não sei. Vamos divulgar o podcast do Fala Manoê, por favor. E pelo menos 10% desse público pode vir pra cá. Por favor. Sigam ela, por favor. Obrigada. Por favor. Então, Camila, eu tenho muito prazer em te receber aqui, porque no começo, eu vou ser franca a você, que as pessoas estavam especulando muito qual perfil teria esse podcast. E, na verdade, a minha preocupação não é traçar um perfil. É dar voz para quem precisa falar, para quem quer falar. Nós sabemos que, estando no movimento e numa religiosidade de matriz africana, a gente tem que falar. A gente tem que abrir a boca para desmistificar, para conscientizar, para informar, para fazer com que as pessoas entendam qual é o viés que a nossa religião trata. Seja Umbanda, seja Candomblé, seja Ifá, não importa. Não importa. Né? Mas eu também deixo muito aberto, inclusive para quem quiser, pode me procurar nas DMs, sacerdotes de outras religiões. Eu quero receber, se quem quiser falar, um padre, eu quero receber um pastor evangélico, eu quero receber um dirigente de um centro kardecista, eu quero falar sobre religiosidade e o quanto essas religiosidades podem se integrar ao invés de se apartarem, no meu entender. Sim, e trazer também conhecimento, né? Porque tem muita gente que, infelizmente, acaba embarcando numas aventuras estranhas e diferentes sem ter o conhecimento. Exatamente. Né? Hoje as pessoas julgam muito batuque, julgam demais. E aí, vem me perguntar. Aí eu falo, não conheço. Eu não posso opinar daquilo que eu não tenho conhecimento. Então seria também muito interessante. Eu vivo pedindo, alô, pessoal do Batuque, me procura pra gente bater um papo, bater uma ideia. A gente quer falar sobre isso e a gente quer realmente dar voz. Eu estou aqui num lugar de sacerdotisa de Umbanda, mas muito mais como curiosa, como provocadora do meu entrevistado. Então eu aqui não estou para emitir nenhuma opinião.
Eu vou fazer perguntas à Camila e ela vai dar a opinião dela. É aquilo que ela acha a respeito. Ah, Viviane, mas você não tem a sua opinião? Tenho. Aí. Mas não me cabe nesse momento, porque eu estou apontando, eu estou conversando, eu estou provocando o meu entrevistado para que ele traga para vocês o melhor conteúdo. Exatamente. Então, eu aqui não. Ah, Viviane, o que você acha? O que eu acho não importa. O que eu acho está nas minhas redes. Aqui, a Viviane está num papel de entrevistadora. Então, que fique bem claro isso, porque eu não estou aqui para me posicionar com nada. Estou aqui para ouvir apenas o meu entrevistado. Vamos começar? Vamos embora. Então, vamos. Vamos. Camila, eu vou começar te perguntando o seguinte. O candomblé mudou? Muito. Muito, 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 muito. Eu fui feita, assim, perto De 16 anos pra cá. perto de outras pessoas que já foram feitas antes de mim, né? As pessoas já me olham, quem é mais velho de santo do que eu, já faz assim, ó. Nossa, ela é nova de idade e velha de santo. Existe esse olhar ainda. Infelizmente existe. Mas o candomblé, ele mudou muito. Porque eu costumo dizer que com as redes sociais, a internet, ela ajudou muito e ela também atrapalhou muito. Porque a gente poderia usar a internet apenas como meio de informação, de troca, né? Mas hoje, infelizmente, ela é usada como um meio pejorativo, infelizmente. Filmam coisas e divulgam coisas que não deveriam Ou que não precisariam. ou que não precisava mostrar. E aí isso acaba aguçando a mente do novato, né? E hoje o novato, ele, em qualquer uma, tá? Ela tá falando... você tá falando do candomblé comigo, mas eu acredito que na Umbanda também, em todas as outras. Então, o novato, ele às vezes já chega com o pé, na grande maioria das vezes, ele já chega com o pé na porta. Pá! Eu sou de fulano, ciclano, beltrano. Às vezes o santo nem veio, nem falou, nem nada. E ele já chega com o pé na porta, usando roupas que eu demorei 7 anos para usar, usando indumentárias que eu demorei 7 anos para usar. Então, eu acho que sim, mudou muita coisa. Muita coisa. Se eu ficar falando tudo que mudou, o podcast acaba. Não, mas a gente tem que falar isso mesmo, porque existe isso. Existe uma vaidade no povo de candomblé, como existe no Umbanda também. E vem a falta de respeito também. A vaidade Muito é grande. do ser humano. A falta de respeito é do ser humano. Muita. Né? Não tem nada a ver com a religiosidade, tem a ver com o ser humano. Sim. Né? Minha pombagira é o exemplo disso. Eu não divulgo o nome dela, ela não autorizou, que ela fala que esse vidro, esse mundo do vidro, eu é que faço parte dele, ela não. E o meu sonho, né, quando eu soube, nossa, vou comprar a roupa mais brilhosa pra ela. A vaidade falando dentro da gente. Claro. Vou comprar, o meu sonho é vestir ela com glitter. Não quero. Eu quero o estampado. Ah, vou botar um brinco, isso aqui. Não quero. É assim. Aí a gente fica, pô, mas é a vaidade. Infelizmente, a vaidade. Aí então eu tomei esse freiozinho básico já com ela, né? Porque o meu sonho era botar toda trabalhada no grit, na purpurina, porque eu gosto, mas não significa porque eu gosto que ela também vai gostar, né? E eu nem posso impor isso pra ela, Deus me livre. É verdade. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Como é que você foi parar no candomblé? Como é que foi o seu início? Como a religiosidade, o sagrado, entrou na vida da Camila? Na verdade, ele entrou antes de eu nascer, né? A minha mãe, carnal, ela se separou do meu pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha 3 meses de vida, né? E a minha mãe, nessa época, ela não tinha religião. Mas ela ia numa cartomante, né? O meu pai ia numa moça que trabalhava com seu Zé. Então, era aquele negócio. Toma um banhozinho aqui, faz isso. Mas eles não tinham uma religião definida. E como toda mulher, né? Perdeu o homem de calça, que fala... ela acabou no desespero procurando a afinada mãe de santo dela, que era de Umbanda. Hoje eu posso dizer que era Umbanda Molocô, né? Pelo culto, pelas coisas que faziam, pelas indumentárias, era uma Umbanda Molocô. E aí minha mãe ficou muito amiga, né? Porque a minha mãe teve várias, não vou dizer provações, mas minha mãe teve várias experiências, né, com relação a isso. E quando a minha mãe sentou para jogar com a falecida mãe de santo dela, ela falou: olha, foi feita uma coisa para você e você só vai voltar a se relacionar com ele daqui a 5 anos, porque você ficou casada com ele há 2 e você só vai voltar daqui a 5 anos, porque o laço vai ser desfeito com 7 anos.
E aí minha mãe seguiu a vida dela, o meu pai seguiu a vida dele. Ele nunca deixou de ser meu pai, tá, gente? Nunca deixou, nunca tive essa imagem. Sempre foi uma pessoa presente. Sempre foi presente, né? E quando ele voltou para casa, era na semana que eu ia completar 7 anos de idade, né? Mas a minha mãe passou por muitas provações e Nesse período de 5 nesse anos. período de 5 anos, e estava escrito nas estrelas, porque o cargo, ele vem pré-determinado. A gente não escolhe, a gente é escolhido. E a minha mãe, na Umbanda, já tinham falado para ela, ó, você vai ser mãe de santo. A cartomante viu e falou, ó, você tá grávida de uma menina. Mostra a mão, você tá grávida de uma menina. Que era eu, né? E a minha mãe continuou, ela não abandonou só porque meu pai voltou para casa, ela não abandonou, ela continuou, né? E era sempre falado para ela, você vai abrir casa, você vai abrir casa. E a minha mãe nunca quis. E aí, comigo não ia ser diferente, né? Veio a adolescência, minha mãe continuou, minha mãe abriu a casa onde eu moro hoje, de Umbanda. Minha mãe pegou a bandeja dela, todos os trâmites, tudo como manda o figurino, dentro da Umbanda. Tudo bonitinho. E eu já estava numa fase meio rebelde, né? Já era escrito nas estrelas, olha, você vai ser mãe de santo. Eu, que mãe de santo? Tô vendo que a minha mãe passa um monte de coisa. Não quero, já tá bom, deixa a minha mãe. Não, mas você também é predestinada. Você também foi escolhida, você não pode correr. Mas eu corri. Fui parar na igreja. Não deu certo. A minha pombagira me tomou na igreja. Falou que meu mundo não era aquele, que eu tinha que aceitar o meu mundo, né? Esse não é o seu mundo, você tem que aceitar. Tentei ser da igreja católica, não funcionou, não rolou. Eu fui da Liga Jesus Maria José, que é aquele cordão colorido. Tentei, não funcionou. Eu discuti com o padre, porque eu queria promover uma gincana para arrecadar leite para o INCA. E queria chamar mais jovens para a igreja. E o padre não deixou. Aí eu fiquei com raiva, saí da igreja. Fiquei com raiva. E nisso tudo, em todos esses lugares que eu passei, mesmo eu não querendo, a liderança vinha para minha mão. Não, Camila, agora você vai tomar conta. E eram coisas que, quando eu pensava que não, a liderança estava na minha mão. E aí, quando fiz 18 anos, eu fui numa consulta com a pombagira da minha mãe carnal. E eu tomei um barravento da minha pombagira. E dali eu não saí mais. Aí eu fiquei na Umbanda, falei, não, então... Ok. Né, vamos ficar. E aí, quando eu cheguei na Umbanda, eu fiquei com a mãe de santo, que hoje ela é assembleana, ela abandonou tudo. Ela era de Oxum também, de minha mãe Oxum. E eu tomava conta da mensalidade dos filhos da casa, a liderança, né? Mesmo eu não querendo. E eu tava sentada no chão, ela sentada na cadeira, e ela virou e falou assim, Oxum não me dá nada. Aí eu olhei pra cima e falei, como assim Oxum não te dá nada? Ela, Oxum não me dá nada, Oxum me dá dinheiro. Aí eu debochada, Oxum trabalha no banco, na Casa da Moeda, pra ter que te dar dinheiro? Olha quantos filhos a senhora tem, olha a mensalidade de todos os filhos que pagam a mensalidade, que isso também é muito difícil. E naquela época, a gente tá falando aí de 20 anos atrás, as pessoas pagavam a mensalidade. Aí ela falou que o Oxum não dava nada pra ela. Aí foram saindo aos poucos. Aí eu saí também, eu fui uma das primeiras a sair. E dessas pessoas que saíram, 2 pessoas foram para o Candomblé. Que é a Shirley, um beijo. Shirley e Vivian, um beijo, tá? Que Vivian, as 2 hoje estão em Portugal. Amo vocês. E elas meio que me incentivaram a ir no Candomblé que elas estavam indo. E eu fui numa festa, né? Que o pai de santo estava fazendo 30 anos. E ele vestiu de Bara a Oxalá. Ele vestiu todos os orixás, todos. Sabe aquele quadro bonito que você vê? Ele vestiu todos. Eu fiquei assim... Nossa, que lindo! Mas, não vou entrar pro Candomblé, porque eu vou ficar careca. Vão falar que vão virar minha folha, porque era isso que eu escutava. Você é mulher, tem que virar de santa mulher. Esquece isso, Camila, o Candomblé não é pra você. Fui na festa, achei bonito, mas voltei pra minha vida. Eu dava aula, que eu fazia faculdade de letras primeiro, eu fiz latim primeiro. E dava aula em 2 escolas e segui minha vida. 7 meses se passaram. Camila, vai ter festa aqui. Você não quer vir? Vou. Fui pra festa. Cheguei lá, era uma festa de Exu.
Era uma festa de Exu. Só era uma festa de Exu. Só era uma festa de Exu. E o Exu falou, olha, hoje vão cair 5, tá? Nessa festa. Mas cair 5? Que palavreados são esses? Eu tava lá sentadinha. Se falar pra mim, vai cair 5... Não sabemos, né? Eu tava lá quietinha, batendo minha palma, cantando. E minha mãe chegou. Porque a pombagira da minha mãe também tinha falado, para de ficar pisando em candomblé que tu vai cair. Mas eu não, sabe, adolescente... Não ouvi minha mãe, não queria ouvir a minha mãe, não queria ouvir pombagira, não queria ouvir. Eu fui pra festa, minha mãe foi. Na hora que deu, acho que deu 2 horas da manhã, a minha mãe, vamos embora. Aí eu, mãe, mas eu nem comi. Eu nem comi, vamos embora. Não, vamos embora. Tá bom, não passei do portão. Eu fui a primeira a cair dura, estetalada no chão. Não sei te explicar o que aconteceu. Eu não fingi nada, foi eu não sei te dizer o que aconteceu. Eu caí dura, eu caí igual a árvore. Madeira! Eu caí assim, ó. Pá, de costas, com mochila, com tudo. Mãe, gente. Chorou muito. Na mãe. Minha mãe chorou. Foram 21 dias e 21 noites que ela falou que chorou. E ela ficou desesperada. E o que tá acontecendo com a minha filha? Lembrando que a gente veio de uma umbanda, né, que tinha umas falas preconceituosas. Hoje a gente pode falar abertamente sobre isso. E minha mãe, levanta minha filha, vocês não vão ficar com a minha filha. Aí eles, mas ela não, olha, ela não quer acordar. E realmente, eu fiquei 9 horas apagada. Eu sei pela hora, porque na hora de ir embora era 2 horas da manhã. Eu acordei, era 9 horas da manhã do dia seguinte, era 10 da manhã, mais ou menos. Aí a gente acordou, aí o pai de santo virou e falou assim, olha, vocês dois, caíram 4. Porque eu acho que a 5ª pessoa correu, foi embora. Porque iam cair 5. E aí ele levantou e falou, olha, vocês dois são abiãs da casa, vocês bolaram no santo, agora vocês dois, me desculpem, eu não conheço vocês bolaram no santo. Não pisem mais em candomblé nenhum, porque vocês vão continuar caindo enquanto não rasparem santo. Então podem ir. Nesse podem ir, eu estava esperando a minha mãe, porque eu sou de Caxias e o barracão era de Queimados, então era longe. E aí eu liguei pra minha mãe, chorei, falei, mãe, eu não fingi, porque ela falou que eu tava fingindo. Eu não fingi. E aí minhas irmãs estavam lá, me explicaram, olha, é normal, faz parte do procedimento. Cara, fica, a gente vai te ajudar. Fica, as duas, a Shirley e a Vivian. Fica, eu vou te ajudar. Aí, sabe o que eu pensei? Na época eu tinha R$500 na conta. R$500 naquela época, gente, era quase R$5.000 hoje, a grosso modo. Aí eu pensei, eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu não tenho ninguém pra me incomodar. Não tem ninguém que me impeça. Não tem ninguém que me impeça. Se já falou que estava escrito nas estrelas, eu vou ficar. Pai de santo, então, eu não conheço o senhor, eu não conhecia a casa, eu não conhecia nada. Nada. Vou ficar, tá bom? Aí quando minha mãe chegou lá pra me buscar, eu falei com a minha mãe que eu ia ficar. Aí minha mãe me chamou de maluca. Você tá maluca? Você não conhece essa pessoa. Se fizer alguma maldade, alguma coisa, você não conhece. Eu falei, mas eu vou ficar. Eu vou ficar porque a minha vida espiritual já estava muito conturbada. E se eu ficasse pulando de galho em galho, eu acho que seria pior. Sim. Então eu fiquei. E não acabou por aí. Porque quando o pai de santo abriu o primeiro jogo, essa foi a parte... E aí ele foi jogar pra você. Aí ele foi jogar pra mim. A partir do momento que você se determinou a ficar... Sim, ficou os 4. Os 4 que caíram, ficou. Ficaram. E aí, quando ele jogou pra mim, que ele falou assim, olha, nossa, peraí. Aí jogou de novo. Minha filha, você é filha de Logum Edé. Aí eu, Logum Edé, o que é isso? Eu nem sabia. Eu nem sabia o que é isso. Ele é Santo Boró. Aí eu, Santo Boró, o que é isso? Ele é Santo Homem. Aí eu... Não acredito. Porque na Umbanda você era filha de quem? De Inhaçã. Sim. Eu era filha de Inhaçã na Umbanda. Aí eu... Não, o senhor tá vendo, tem alguma coisa errada. Aí ele, por quê? Aí eu, porque eu vou virar sapatão. Vai virar minha folha. Aí ele deu um maior gargalhadão. Ele, minha filha, não, para. Primeiro que as pessoas, elas usam da religião para falar da vida, da orientação delas, do que elas escolheram ser sexualmente. E segundo, que Logum Edé escolhe os seus filhos. Sinta-se privilegiada. Você é filha de Logum Edé.
Aí eu, mas eu não quero ser filha de santo homem. Aí ele, para com isso. Camila, para com isso. E aí ele me ensinou muito a desmistificar isso. Que no candomblé, de fato, não tem isso. Não tem isso. Mas existe essa mística no universo. Existe. De cada cabeça existe essa mística realmente. Que homem tem que trabalhar com santo homem e mulher tem que trabalhar com santa mulher. Infelizmente, isso, graças a Deus, obrigado, o universo foi desmistificado. Entendeu? Devagar, ainda tem muita gente que pensa assim. Você tá com frio? Tá, porque o ar-condicionado vai direto aí pra você. Não, tá ótimo. Tá bom. Tá bom. E aí eu fiquei na casa, tomei todas as minhas obrigações lá. Tomei 1, 3, 5, 7. As meninas saíram e eu continuei na casa, né? Foram 10 anos que eu fiquei, né? E nesse meio do caminho, eu iniciei a minha filha, Thalita, beijo, tá? Que ela pediu pra eu mandar beijo pra ela. Cesse Milundê, meu amor. Mamãe te ama, tá bom? Pra você não brigar comigo, que é a minha Ked, né? Eu preparei ela na casa do meu ex-pai de santo, né? Porque o primeiro é sempre nosso, é dividido. Sim. Tem casas que é até o terceiro, tem casas que é o primeiro. E nós ficamos lá 10 anos, né? Posso dizer nós, porque nós duas ficamos na casa durante 10 anos. E uma coisa é certa. Eu entrei pela mesma porta que eu pedi para sair. Tá? Eu não saí brigada, tá? Não saí detonando, nada disso. Eu não saí brigada com ninguém, tanto é que eu falo, inclusive com o meu ex-pai de santo. Ele me fala comigo pelo TikTok, eu falo com os irmãos de santo, falo com todo mundo. Eu não tenho problemas, né? Só que tava ficando insustentável para mim e eu pedi para sair. E aí depois eu fiquei com outra pessoa. Tentei tirar férias, gente. Não existe essa palavra dentro da espiritualidade. Não existe, querida. Não existe. Lê do engano. Lê do engano, total. E aí você hoje tem a sua casa? Então, eu sou herdeira. Sim, da né? sua mãe. Da minha mãe. Sim. Né? Mas, no caso, eu ela faço era tudo... de Umbanda. Era de Umbanda. Traçada. Aí ela, quando eu raspei santo, pensei no início, né? Não, ninguém vai me pentelhar, nada disso. Minha mãe. Mãe, te amo, tá? Mãe Valéria, de Oiá, Mamito Oyamavungã. Mas eu passei um dobrado com minha mãe. Porque eu fiquei de resguardo e você recebe uma listagem de coisas que você pode e não pode fazer. E a minha mãe fazia as coisas, ela leu e ela fazia as coisas que não podia. Eu acho que era o santo me testando, não é possível. Porque eu fui pro candomblé, fiquei careca. Aquilo já... Pra ela já foi um baque. Pra ela já foi um baque. E... a minha mãe fritava bife sexta-feira, tá? Só pra gente começar. Porque eu não posso comer carne vermelha às sexta-feiras. E ela fazia um bife. Eu falava, mas mãe, eu não posso comer. Ela, problema, a casa é minha. A casa é minha, se vira. Aí eu ia pra cozinha, fazia o meu ovinho. Mas, tranquilamente. Quando ela precisou, que depois disso ela raspou santo. Porque uma filha de santo dela faleceu. E ela ficou muito triste. Ela foi pra casa do ex-pai de santo dela. E ela acabou bolando... Olha o mundo girando. Olha. Ela acabou bolando e ela teve que ficar de emergência. E ela estava programada porque ela queria sair no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, por ela ser filha de Oiá. Ela queria sair no dia 8. Não aconteceu. Ela teve que sair 15 de janeiro. Né? E foi feita nos trâmites legais da história, tudo direitinho. Pagou todas as obrigações dela também. E a diferença da gente é de 8. Eu tenho 16 anos, minha mãe agora tem 8. A diferença é de 8 anos pra gente, de santo. Então você ainda é mais velha de santo dentro do Sou, hierarquicamente, sim. Mas ela é minha mãe, se ela tiver que sentar o sarrafo em mim, ela vai sentar. Com certeza. Se ela tiver que me bater, nos meus quase 40 anos, ela vai me bater. E aí, hoje, você está no comando da... Junto com ela. Com ela, da casa. Junto com ela, entendeu? Eu tenho meus filhos... Ela tem os filhos dela, que são meus sobrinhos de santo, mas o respeito é igual, é mútuo. No início também era muito difícil, né? Porque eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Porque você ser filho da mãe de santo é um cargo também, gente. E eu sou filha da mãe de santo casada com Ogã. Pra complicar ainda a situação. Complica muito a vida da gente. Pra complicar, né? Só piora. É só ladeira abaixo. Só piora. Mas com o tempo, né? Porque a gente vai aprendendo... É difícil administrar, a senhora é
né, tem a sua casa, sabe como é difícil Criar filho administrar. dentro da casa do pai é complicado. É muito difícil. Mas vamos. Difícil, mas não é impossível. Não, a gente tá aqui, não é Vamos impossível. com amor, com jeitinho, a gente vai tentando. Eu sou uma pessoa muito respeitosa com meu pai, dentro da nossa casa, né? Eu costumo dizer que todo palácio tem um rei e uma rainha. Ele é o rei da casa, então a gente aqui tem que se colocar A no última nosso palavra lugar. é dele. Sempre é dele. Eu posso até não concordar, que via de regra isso nem acontece muito. Eu geralmente concordo, né? Mas eu posso até não concordar, mas eu tenho que aceitar. A gente não aceitou. Aceitar, eu pego meus paninhos de bunda Vai e vou embora. embora, Tá certo. entendeu? A porta da rua é uma grande serventia da casa para mim. E assim como eu estou falando isso para mim, isso serve para todos os filhos que estão dentro da casa de seus pais. Verdade. Dentro da casa de seu pai, da sua mãe, quem manda é eles. Se você não está satisfeito, satisfeita, se a conduta da casa não te agrada, querido, pegue seu paninho e saia de mansinho, entendeu? Porque não fica perturbando a vida do pai de santo, falando pelos cantos, fazendo fofoca, e isso e aquilo, porque é a casa que te abriga. Verdade. Que abriga teu ori, que abriga teu santo, que Verdade. abriga teus guias. Então, para de fazer gracinha, para de fazer igual Alex. Para de Pode fazer fazer a maluca, entendeu? E vai embora. Até porque a gente já foi filho de santo também. A gente já passou por isso. Eu hoje, é engraçado, eu tava até conversando isso com uma irmã minha, que inclusive é a sucessora da casa. Eu falei pra ela, cara, eu tô num momento que eu tô num limbo espiritual. Porque você é mãe, mas você também é filha. É filha. Você já passou pra detrás da mesa pra entender o suficiente que o seu pai passa. Mas, ao mesmo tempo, você também tem as suas carências como filha. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é um conflito danado e a gente Total. fica tentando se encontrar nesse meio do caminho. Total. Às vezes a gente não tá bem, tem que cuidar do filho de santo que tá Não é? ligando e não tá bem. E que filho de santo não dá valor nenhum. Quando tem que dar um pé na bunda da gente, Vai dar. ó, Vai dar. Infelizmente. tranquilamente. Infelizmente. Eu vejo porque meu pai passa por isso há 37 anos. Que ele tem casa aberta há 37 anos. Minha mãe também tem mais ou menos por aí. Eu tenho 39 e minha mãe tem isso aí Não é? também. É. Então, olha a experiência que se tem. Minha mãe ficou Por doente. quanto que é só... Minha mãe adquiriu uma diabetes por causa de filho de santo. E hoje eu não admito. Eu brigo com qualquer um. Eu brigo com qualquer um hoje porque eu não admito. Minha mãe ficou doente, minha mãe emagreceu 30 quilos em menos de um mês. Por causa da diabetes Por emocional conta dela. das expectativas que se cria em relação àquele ser humano que está Exatamente. sob sua responsabilidade. É muito Exatamente. complicado isso. Exatamente. A gente tá ali, é igual um casamento, né? É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu tava conversando hoje isso com meu marido e ele falou assim, pior que às vezes a gente coloca dentro da casa da gente. Eu fiz muito isso, não faço mais. Eu não faço mais isso. Eu já Sabe, fiz. Camila, é complicado. Eu já fiz isso. Mas vamos em frente, porque, como meu pai muito bem diz, quem está nesse caminho para a prática do bem também tem que estar preparado para a ingratidão. A gente senta na cadeira da ingratidão. É o que já falam quando a gente Entendeu? toma 7 anos. É a cadeira Então, da ingratidão. se prepara aí. Como eu já tenho uma escola de 25 anos de olhar o que ele passa, eu A tô gente meio tenta- tarimbada. A gente sente? Sente. Mas, Hoje não mais como antigamente. Né? Sabe? Porque as primeiras lapadas que a gente toma... não é? A gente fica assim, ué, mas não tá... Poxa, mas eu fiz. Mas não tava bem ontem, hoje já não... O que tá acontecendo? É isso. Uma coisa de doido? Enfim, Total. deixa eu mudar um pouco aí o rumo da história. Você acha, Camila, que hoje, com o advento da internet, você acredita que é preciso ser visto para ser reconhecido? Depende. Eu acho que depende. Porque, por exemplo, tem muita gente que quer ser vista ensinando um banho de atração. E acha que... Porque deu Mas certo isso pra ela. funciona, né? Funciona. Em termos de likes e views Infelizmente, e por um lado, seguidores, funciona. não é? Né? Trabalhos coletivos, essas coisas, né? Às vezes mostrar até o que não deveria, como eu já falei no início, né? A pessoa acaba ganhando uma visibilidade. Eu viralizei na pandemia com o que não queria, né? Eu viralizei na pandemia com a religião, que era o que eu não queria, que era o que eu escondia a minha vida inteira por tanto preconceito que eu passei. Então, eu tentei transformar a dor que eu passei, porque foram muitos momentos bons e ruins, não posso julgar a pessoa que me iniciou o tempo inteiro também, em humor. Então, eu tentei transformar pro deboche.
né? E deu certo. Só que depois eu fui vendo que o conteúdo, o tempo inteiro, deboche, eu fui vendo que aquilo ia me desgastando. Eu ia te perguntar isso. Isso foi me desgastando. E a plataforma que começou a monetizar, os vídeos tinham que ser com mais de 1 minuto. Então eu fazia vídeos de deboche com 15 segundos. E viralizavam muito, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de visualizações. E aí eu comecei a falar sério. Tentei ir mudando, fui intercalando aos poucos. E fui falando um pouco mais sério. Porque como é que eu ia transformar um humor? O único humor que eu transformei em mais de 1 minuto foi a loja que o meu pai, que não queria saber de internet, ele deu a ideia de a gente fingir que estava numa loja. Eu vi esse vídeo. E fingindo que estava comprando coisas e a dona da loja interferir na lista. Nossa, mas isso tudo? Ou então cobrar um absurdo. E explodiu. Que é a Dona Fundanga, que foi eu que dei o nome para minha mãe, eu que batizei minha mãe de Dona Fundanga. E esse foi o vídeo que viralizou devido eu trazer também, fazer uma collab, né? Que é o que fala hoje. Pessoas do axé, pra eu ter visibilidade e a pessoa também. Sim. Então, quando eu comecei a falar sério, meu engajamento caiu. Porque eu comecei a falar sério. Comecei a falar da Angola, comecei a falar de cargos dentro da Angola, porque a gente usa o Yorubá. O Yorubá é praticamente uma língua universal. Mas tinha muito seguidor meu que perguntava assim, mas como que é esse nome aqui em Angola? Isso aqui em Angola? Isso aqui não sei o que lá em Angola? Aí eu passei a pesquisar e levei para as redes. E aí meu engajamento desceu. Mas eu não me importo. Eu não me importo muito com isso, não, porque, de uma certa forma, eu tô atingindo alguém. Sim. A informação, ela sempre chega, então tá chegando em alguém. Era isso que eu ia te perguntar. Que se dava pra fazer humor no candomblé, sempre perder a credibilidade, né? Aí você já até me respondeu em relação a isso. E cai mesmo, né? E cai o engajamento, porque as pessoas parecem que estão ali somente para o oba-oba. Exatamente. É muito engraçado isso, É louco. né? É muito louco. É aquilo que eu falei. Quando eu fui na Feira dos Oboróis em homenagem à nação de Efon, eu conheci uma mãe de santo que ela, só de santo, ela tinha 70 anos de feita. Ela foi feita, ela contou a história dela. Me perdoa, tá? Que eu não me lembro o nome dela agora, me perdoem. Mas ela vai saber que é dela que eu tô falando. Uma senhorinha do meu tamanho, cabelinho vermelho, feita, toda maquiadinha, tava lá. E aí, quando eu cheguei perto dela, tirei foto com ela, porque eu acho assim, são pessoas que a gente precisa ter para posteridade. É esse tipo de gente que eu quero andar. Pessoas bem mais velhas que têm algo a me acrescentar. Sim, claro. Né? Claro. E quando eu cheguei do lado dela, eu me abaixei, né? Porque isso é hierarquia do candomblé, gente. Isso não é escravagismo, tá? Foi o meu respeito, foi a minha maneira de respeito. De reconhecê-la como uma mais abá. Isso. Uma mais velha. Porque pra mim ela já é abá, porque já é um patamar lá em cima. E aí ela contou a história dela, e aí eu fui, tomei benção a ela e fiquei perto dela escutando a história de vida dela, fantástica. Que ela foi feita criança, que ela quase morreu. E ela levou a espiritualidade, ela também tinha o cargo de mãe de santo. Então, a família dela, a família de axé, tudo com ela recebendo homenagem nessa Feira dos Oboróis. E aí, quando eu virei pra ela, eu falei assim, olha mãe, eu vou falar uma coisa pra senhora. Eu me sinto um grão de areia do lado da senhora. A ela, mas você não precisa se menosprezar por isso, minha filha. Sabe por quê? Porque o mar é feito de vários grãos de areia. Aquilo me tocou de uma forma que eu fiquei assim, mano, não parei pra pensar nisso. Porque eu falei com ela, eu me sinto pequenininha perto da senhora. A senhora tem muito conhecimento, muito. E ela falou assim, minha filha, eu aprendo junto com você. É uma troca. É uma troca. Você é um grão de areia, nós juntas formamos o mar e é uma troca. A onda vai, a onda leva, a gente vai trocando. E eu fiquei assim, gente... Eu fiquei, meu Deus, que resposta Mas uma pessoa que tem maravilhosa. 70 anos de santo poderia falar isso de uma maneira tão leve, tão suave, né? Sem se colocar nesse lugar onde sensacional, onde quem nem tem quer estar, né? E existe essa competitividade, né? Infelizmente. Eu vou te perguntar um pouquinho mais de como você é dentro da sua casa de santo. Como é a mãe Camila? Eu quero ser filha da mãe Camila. Como é a mãe Camila? Chata.
Chata. Diz isso, né? Eu sou chata. Toda mãe que senta aqui diz isso. Eu sou chata. Eu sou chata, eu sou chata. Eu tive uma filha de santo que ela joga cartomante. E aí ela falou, olha, eu quero fazer santo com a senhora. Falei, tudo bem, vou te dar a lista, sem problema nenhum. Ela, tá, e o resguardo, como é que vai ser? Eu falei, 1 ano sem jogar carta. Ela, o quê? Eu falei, 1 ano sem jogar carta. Você não consagra a carta pra algum espírito? Você, quando raspa santo, você tem que ficar pelo menos 1 ano em dedicação ao seu santinho. Não vai poder jogar carta comigo. Saiu da casa. Viu como é que sou chata? Sou chata, gente. É aquilo. Eu não fui uma iaô tão incompreendida assim, tá? Porque eu fazia as coisas, eu vivia no barracão, aí eu me casei, aí às vezes eu deixava de ir pra festa, batizado. Cadê a Camila? Tá no barracão. Como todo mundo que tem compromisso com a sua espiritualidade. Tá no barracão. Abre mão dos seus finais de semana, abre Sim, mão da sua vida muito. pessoal. Eu abri né? muito. Abri até demais. Ó, semana passada, no sábado, só te cortando, já vou te dar a palavra de novo. Eu fui pra festa da filha da minha filha de santo e eu tinha oferenda na minha casa. Ela, poxa, mãe, queria que você fosse. Fui. Saí de lá às 6 horas, porque estaria começando a oferenda na minha casa. Uhum. Era oferenda de Omulu e Iemanjá. Quando eu cheguei lá, o preto velho do meu pai de santo falou, cadê a mãe Viviane, hein? Porque a mãe Viviane tá sempre cedo lá. E naquele dia não chegou cedo. Obviamente, ele compreendeu que naquele dia eu não cheguei cedo, não foi uma bronca nem nada. Mas perguntou. Mas foi uma ausência. Dá um relapso. Sentiu. É um relapso que dá. Cadê? Entendeu? Você vê Cadê? que sempre tá, cadê? Ele dá conta de todo mundo, das ovelhinhas dele todinha. Meu pai, quando senta no banco, ele diz assim, cadê fulano? Cadê ciclano? Então, a gente é percebido pelo sacerdote da gente. Com certeza. Eles sabem onde nós estamos, quando nós não estamos. Exatamente. Então, quer dizer, ele estava acostumado. Eu estar sempre lá, 9 horas da manhã ou 2 horas da tarde, já vou chegando, mais cedo que o habitual. Deu 6 horas da e meia, a tarde. Viviane não chegou. Morreu. Aconteceu alguma coisa. O que houve? Aí falaram, não, ela foi, já tá chegando, já tá subindo. E, de fato, eu estava chegando. Esbaforida. Primeiro, eu nem gosto, mas fui para poder cumprir o compromisso. Mas muitas vezes, deixar a sua vida pessoal de lado para estar no compromisso da sua espiritualidade. Continua. Hoje eu entendi que não é tão assim, bem assim que funciona. Porque quando veio na minha pele, né, que eu colei grau, e minha mãe não foi. Sabe por que a minha mãe não foi, Brasil? Porque minha mãe estava esperando o filho de santo para conversar com ela para sair da casa. E a minha mãe não foi na minha colação de grau. Então são coisas que eu guardo para mim e que eu não quero transmitir isso para filho de santo. Porque eu sei como é ruim passar por isso. Hoje a minha mãe pede desculpa. Hoje a minha mãe, se eu falar assim, hoje ela só não veio porque ela teve que fazer uma outra coisa, que é surpresa, não posso falar. Depois eu falo pra você, Vivi. Tá bom. Ela foi fazer uma coisa e ela não teve como vir comigo. Mas se eu falar assim, ó, feira do não sei o quê. Aonde é? Tô indo. Eu vou estar em algum lugar. Vai estar todo mundo. Eu trouxe minha agendinha. Até meu pai tá indo, que meu pai não ficava meio assim, né? Meu pai é um homem de Oxalá, né? Oxalufã. Né? Mais reclamão, meio turrão. Mas até ele tá indo, né? Então, hoje ela me acompanha. Não que ela troque data de função, não. A gente senta, às vezes dá pra eu ir. Aí eu faço igual você, vou chegar mais tarde, mas vou. Calma aí, eu vou. Mas eu tento conciliar as coisas, mas quando eu fiz santo lá atrás, não tinha essa. Era ir ou ir. Não tinha essa. Tem que ir pra função, era o mês inteiro. E aí, quando eu também comecei a sentir na pele... Tudo bom, Brasil? Quando meu marido começou... O mês inteiro indo pro barracão, Camila? Aí eu... Mas eu tinha que ir... Ele, o mês inteiro? Não, calma aí, marido. A gente sente, pô. Quando sente na nossa pele. Quando é na nossa pele. O perna de calça... Quando os perna de calça, minha filha, a gente começa a se desesperar. Perdeu o emprego? Problema. Eu dou um jeito. Minha comida... Meu armário tem comida. Né? Perdeu... qualquer outra coisa? Tudo bem. Agora, o perna de calça, gente. Perna de calça... Não. Aí mexeu com perna de calça, mexeu com todos. Não dá. Aí quando eu dei uma freada, eu falei, não, peraí, vamos organizar aqui. E aí eu comecei a... Porque era a política do medo. A época que eu fiz santo, o candomblé era na política da ameaça e do medo. Ainda é assim? Em algumas casas, sim.
Em algumas casas eu não duvido que sim. Então, eu procurei não trazer isso pra minha. Não significa que eu não deixe de ser chata, tá, gente? Porque assim, ó, se eu cumprir o meu resguardo direitinho, eu quero que você cumpra também. Pra depois, quando vier outra pessoa e você tomar conta daquela pessoa, ou quando eu não estiver presente, ou acontecer alguma coisa comigo, você poder falar, não, a mãe Camila me ensinou assim, e eu vou seguir do jeito que a mãe Camila me ensinou. Porque eu, por muito menos, rodava dinheiro e ia pra casa do meu pai de santo. Hoje isso não acontece. Difícil. Muito difícil. Muito difícil. Você responder o pai de santo, o santo passar e te responder? E escravagismo. Que as pessoas usam esse termo. Né? Sentei muito na esteira, ficava varrendo a cozinha, ia ter alguma função, algum ebó, eu ia lá pra cozinha pra contar bolinha. Hoje tem internet. Mas na minha época, eu pegava a vassoura e ficava assim, ó. 3 bolinhas. Eita, nossa, tá fazendo aquele negócio diferente ali. Eu ficava, sabe? Eu ficava procurando, eu ficava vendo. Porque era difícil. Eram passadas oralmente ou pela vivência dentro do barracão. E a idade de santo também. Exato. E com a idade de santo. Exato. Você não conseguia essas informações na internet, né? Hoje você joga lá, tem apostila, livro, canais no YouTube. Não estou desmerecendo. Tá, mas existe. Eu estou dizendo que existe. Né? É diferente de tentar desmerecer alguma coisa ou alguém. Existe. E aí a pessoa vai lá, assiste e fica com o pé na porta. Polêmicas na internet. Vira bônus ou ônus? Ai. Hoje eu posso dizer que mais ou menos. Depende do que depende do que tá falando. Porque assim, ó, é aquilo. Eu vejo umas patifarias inacreditáveis. Mas que dá like, dá view e dá engajamento. E aí é quando Camila, o pessoal pede a defesa. O pessoal pede a minha defesa. Aí é aquilo que eu falo. Eu sou um grão de areia, né? Eu vou falar, eu tô errada. Mas eu boto meu posicionamento lá. Eu falo o que eu penso baseado na minha vivência. Ó, nunca vi disso. Tô usando até o bordão de um seguidor que eu gosto muito. Que eu sigo ele, inclusive. Eu nunca vi disso. Tem coisas que eu nunca vi e fico... Meu Deus. Porque tá muito, não tá? Tá muito. Infelizmente, tá muito. Eu entrei com deboche apenas. Como é que separa o joio do trigo? É difícil. Porque aí você vê uma conta dessa... Gigante. Com views, com monetização. As pessoas mudando a vida, que a gente sabe que muda. Muda. E a gente aqui tá falando num conteúdo sério. Você vai olhar o podcast... Você vai olhar o podcast lá no YouTube, entra lá no Fala Manoê. Entra lá, gente, segue. Tem 300 e poucas visualizações. Porque não é interesse de ouvir uma conversa séria sobre religiosidade. Mas passa lá que você tá fazendo um padê de alguma coisa pra tu ver. Ou então você fala mal de alguém. Ou de alguma situação. Já me lasquei muito com isso. Hoje eu não faço mais. Você polemiza. Até porque vai ter a galera que vai pra um lado do que você tá defendendo e a outra que vai contra. Exato. Então é uma faca de 2 gumes. Você tentar fazer isso. Então, às vezes vira bônus, porque vira engajamento. Vira. A maioria das vezes vira engajamento, mas vira um engajamento pro negativo. Por quê? Exatamente. Porque as pessoas vêm em você e falam assim, ai, você é envolvida em EJó. Ainda se balança assim, ó. Eu ouvi isso na premiação do Embadem B. Mas a senhora também, né, mãe Camila, é envolvida em EJó. Como é que é? Eu só tô me defendendo. Você não viu o que a pessoa falou de mim lá atrás. Aí eu venho pra rede me defender. Tá envolvida em EJó? Aí eu fico quieta. Ai, deixa. Hoje eu tô, deixa. Tá bom, vai lá. Tá bom, vai lá. Sucesso, conversa com as pessoas. É, isso aí. Quais são os desafios hoje, Camila, de um sacerdote no candomblé? O que é desafiador no sacerdócio? Sabe o que é difícil? É você receber aquela pessoa de braços abertos. Você vê que a pessoa tá com uma dificuldade, que você tá ali espiritualmente para ajudar. Você ensina, você passa para ela e depois ela te dá uma rasteira. Então, hoje, eu ficava com um pé na frente e outro atrás. Hoje, eu fico com os 2 pés atrás. Então, hoje eu não divulgo onde fica a minha casa. Por quê? Porque quando eu tomei 14 anos de santo, né, fiz uma festa, eu costumo fazer festão. Porque se o meu santo me dá condições para isso, eu vou fazer. Então eu fiz com lembrança, com bolo, com tudo tem direito. Mas o principal que eu precisei na época foi embora. Meu ex-pai de santo foi embora. Um dia antes do candomblé acontecer. Ele foi embora.
Ele surtou. Não vou nem entrar em detalhes, mas ele surtou, foi embora. E como que toca o candomblé? Eu virei pra minha mãe e falei, olha, nem que eu vá cantar lá do lado da tabaque, porque 14 anos é praça. É festa, é praça. 7 anos é que mostra a sua maioridade dentro do candomblé. 14, 21 é o encerramento. Encerramento de um ciclo eu não morri, mas é considerado um encerramento, né? Mais 14 anos é praça. Eu falei, nem que eu vá pra praça, pro candomblé, ficar cantando lá com os ogães, eu vou. Esse candomblé não vai deixar de acontecer. E não deixou. Só que foram 2 pessoas de internet que eu convidei. E essas 2 pessoas, na pausa, falaram mal da minha casa, estando dentro da minha casa, na porta do banheiro. E quem estava dentro do banheiro? Meu pai numa porta, meu marido na outra. Eles escutaram as pessoas falando mal da minha casa. A gente estava tenso, nervoso, mediante a tudo que aconteceu naquele dia, um dia antes. Todo mundo muito tenso. Se você olhar minha foto lá na página do Amorodé, beijo, Doté. Eu tô com um rosto na minha olheira. Porque a minha olheira tava batendo aqui embaixo, de tão nervoso, de tão tenso que a gente não dormiu. A gente tava todo mundo triste, todo mundo chateado. Mas o pessoal quer views, né? E aí tentaram fazer um boicote para falar mal da obrigação de 14 anos. Falaram até que a minha EQED não podia chamar meu santo. Ela é minha EQED. Tudo bem, gente? Ela é minha EQED. Logon Edé escolheu ela. CS, beijo, filha, te amo. Logon Edé escolheu a ela. Então, pra você ver como é que tá a maldade das pessoas. E não deu em nada. Muito pelo contrário, me gerou uma amizade com o Cartielo. Beijo, amigo, tô aqui, te amo também. Gerou uma amizade, porque ele parou, não, gente, peraí, não é assim, não é assim. A EQED tá ali pra isso, pra chamar Tem santo. que ter sempre alguém de bom senso, né? Ele, Numa hora dessa aparece um anjo assim, do bom senso. Opa, o meu anjinho diabinho. vamos aqui. Ele, não, gente, peraí. Que ele também é babalorixá. Ele também tem casa aberta. Aí ele falou, não, peraí, o que você tá falando, rapaz? Pode. Isso pode acontecer. Então, eu abri o espaço. E esse foi o retorno negativo, infelizmente, no qual eu tive. Então, a partir daquele momento, eu fui, pá! Veio o editor da vida, corta. Não divulga endereço, porque eu quero pessoas aqui, 2 pessoas, que seja, que faça por 100, do que ter 100 pessoas que não façam um trabalho de 2. Então, muita gente realmente me procura para jogar búzios, carta, que eu também sou oraculista. Mas eu faço a minha parte, mas eu não dou endereço. Porque tem muita gente também que, pelo fato de eu já ter sido marretada, né, pela experiência que eu tive lá atrás, eu sou desconfiada. Então, hoje eu sou desconfiada. Então, vai entrar para minha casa com interesse de cuidar do seu espiritual ou para saber quem sou eu? Quem é a Camila de Logon Edé? Porque eu sou chata, mais uma vez. Eu sou uma mãe de santo chata. Porque eu passei por tudo e ainda tomo lapada. Depois de velha de santo, eu ainda tomo ainda. E você acha que pelo fato de você chegar com o pé na porta, você acha que não vai acontecer nada? A espiritualidade, ela roda. Entendeu? Não é porque eu sou mãe de santo. O meu Zé do Morro, ele ficou 20 anos sem passar. Né? E ele mesmo falou, ó, você vive nesse mundo, mas eu tô aqui para ajudar. E sabe o porquê que senta na cadeira da ingratidão? Porque aquelas pessoas que sentam na cadeira da ingratidão, elas têm que ser o exemplo maior. Por isso elas sofrem mais. Por isso que elas passam por mais coisas e a gente tá aqui na espiritualidade para ajudar, mas não é porque ela sentou ali que ela tem que menosprezar, ofender os outros. Sim. Ela tem que sentar ali sabendo o que ela está fazendo, passando pelo que ela passa, para servir de alerta para as outras pessoas. Não vá por esse caminho. Não faça isso. Cuidado. Vai devagar. Então é por isso que a gente está aqui para ajudar. Pô, que palavras, né? Sensacional que ele mandou assim na lata e deixou de recado. Fala para ela, é a cadeira da ingratidão? Mas bota aí no papel aí o que ela passou e bota no papel o que as pessoas estão chegando aqui, estão procurando e estão passando. A ferida é muito maior, mas já está calibrada hoje para dizer, olha, vai por aqui, ó, cuidado aí. Já está experimentada, né, pelas coisas. Então eu fico, né, com o pé atrás, mas eu sou, com os meus sobrinhos de santo, como andar, gente? Eu queria entender muito, tá? Vou deixar uma enquete aqui. Como que essas pessoas hoje querem abrir casa?
que é difícil pra caramba. Você tem que manter Menina, café, do papel nada, higiênico, né? do nada, do nada, do nada. É do nada. Né? Eu tava falando Falar- isso com o Alex. Falar com as pessoas é difícil, né? Porque na minha casa, assim, filha, pega aqui, por favor, leva ali pra mim, por favor. Na minha casa funciona assim. E mesmo assim, você tem que saber como falar. Porque se naquele dia a pessoa não estiver bem, a pessoa vai entender da maneira que ela quiser. Vai levar pro coração da maneira que ela quiser. E a mãe de santo que se lasque. Ou então, você foi um pouco mais incisiva. Acabou. Acabou. E odeio a mãe Camila. Por isso que eu tô falando, eu sou chatinha. Sou chata, sou exigente. Porque hoje a gente vê tanta patifaria na internet que o certo, pelo que a gente passou, acaba se tornando duvidoso. E acaba se tornando errado. A gente fica questionando. A gente fica, meu Deus, mas será? Ué, gente. Maneira. Oxi. Mas no meu tempo... Aí a gente usa aquelas falas de Mas mais no velho, meu né? No meu tempo. tempo... não, eu nunca pensei, gente, que eu fosse me tornar essa mãe de santo. Gente, no meu tempo não era assim. Não era assim, não era assim. Camila, o candomblé se preocupa com a caridade, com a mudança interior dos seus adeptos? Se sim, como isso se dá? Porque a gente vê o movimento de Umbanda, que tem por premissa a caridade e a manifestação do espírito, tudo que a gente já sabe. Mas o candomblé, como sendo um culto ao orixá, como ele promove a modificação desse ser humano para melhor. Porque a gente sabe que a gente tem as nossas carências, as nossas cicatrizes, as nossas chagas, muitas vezes criações difíceis, familiares, famílias hoje, né, que a gente nomeia tóxicas, abusivas, né? Aquelas relações problemáticas. Como é que o candomblé vislumbra essa mudança pessoal dos seus adeptos? Olha, gente, não é fácil. Por quê? Eu vou usar uma frase do Babá Cassioli de Airá, que eu sou uma fã e admiradora. Ele abriu muito meu horizonte, né? Ele costuma dizer que o candomblé é para todos, mas nem todos são para o candomblé. Né? Porque assim, as pessoas acham, não sei se a senhora vai concordar comigo, mas as pessoas acham o seguinte: quando você fala caridade, acha que você tem que fazer o santo, a camarinha daquela pessoa com tudo, all inclusive, de graça. Acha que você tem que perder as noites do seu sono, fazendo tudo em prol do orixá, sem cobrar nada. Roupas de graça, acha que é assim. A caridade não é dessa maneira, tá, gente? Eu fui feita de misericórdia. O que é ser feito de misericórdia? O meu ex-pai de santo não cobrou meu chão. Mas lembra que eu falei lá atrás que eu tinha R$500? Que equivalia a bastante dinheiro? Foram meus bichos. E o que? Cesta básica. Então, as pessoas, hoje, elas entendem a palavra caridade como se fosse um all inclusive. Como tudo eu tenho que fazer de graça para aquela pessoa. Eu posso até te iniciar gratuitamente. Mas você tem que lembrar que quando a gente recolhe um filho de santo, tem conta de luz, conta d'água, os itens de higiene dentro de um barracão, porque eu preciso manter você lá dentro num ambiente limpo. Comida, porque não é só eu sozinha, né? Tem ogãs, equedes, filhos de santo. Eles não comem não, gente. Ó, eu vim de descendência italiana. Tem que ter comida. Não é porque eu sou bariátrica que o meu filho de santo não vai comer o pratinho de pedreiro dele, não. Porque tem que ter. Então, tem comida. Existe uma série de coisas. E isso demanda dinheiro. Hoje, uma vela tá cara. Tá R$10 uma vela, gente. Então, hoje, tá muito caro. Então, a gente tem que entender qual é a definição de caridade. Né? Uma coisa é eu te acolher... Talvez não cobrar você por aquele ebol, por aquele jogo. Eu vendo no jogo, a gente vê tudo. A sua necessidade. Mas hoje as pessoas entendem como caridade all inclusive. E não é assim que funciona. Ou então, vou fazer santo, facinho. Eu passo uma lista, meus irmãos de santo são obrigados. Opa! Olha eu usando a fala de novo de mãe de santo, das antigas. No meu tempo, meu ex-pai de santo não deixava rodar lista, não. Porque ele fala uma coisa que é certa. Fazer santo é sacrifício em qualquer iniciática, em qualquer, seja Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Ifá, você tem que também mostrar interesse e uma parte do seu sacrifício.
Então, não é all inclusive, é caridade hoje. Eu vejo hoje que as pessoas... Poxa, mas nem quis jogar pra mim de graça. Aí, quando você vai ver a mulher que quer que o marido volte... Gente, isso não é caridade. Isso não é caridade. Você querer saber porque seu marido não voltou. Caridade, é um problema de doença, saúde, doença, trabalho, desemprego, que hoje tá muito alto. uma demanda. Uma demanda, um negócio que você tá vendo ali que a pessoa, às vezes... Porque é aquilo, gente. Se tiver predestinado a vida daquela pessoa que... Como a minha mãe passou, né? 7 anos, fizeram a amarração pro meu pai, não funcionou, porque meu pai não ficou com a mulher, o meu pai está junto com a minha mãe até hoje, estava predestinado. Como eu também já escutei muito que eu amarrei meu marido. Gente, né? Eu já falei, se eu fosse poderosa dentro da religião, eu ia fazer chover dinheiro. Não é, menina? Né? Porque é o que a gente tá precisando, né? É caro. O senhor tem dinheiro? Amarrar homem pobre é uma burrice. Não gente. Não é? Não é isso, Todo não é mundo também fala caridade. isso de mim, E as pessoas, Júnior. então, mas aí as pessoas falam que, poxa, a mãe Camila não quis jogar pra mim porque meu marido não quis voltar. Amor, isso não é caridade. É igual fazer unha, sabe? Cabelo. É supérfluo. É supérfluo. É supérfluo. Lógico que a gente fica mexido e tocado quando perna de calça, a gente fica meio assim. Mas eu ter que jogar de graça, porque, ó, é o anjo da guarda da gente, é o Exu que a gente alimenta no jogo, tudo bem? E a gente deve a Exu. A gente deve a ele. Então, a moeda, o dinheiro, a gente tem que comprar alguma coisa pra ele, porque senão como é que ele vai soprar nos meus ouvidos, gente? O que você tá passando? Tem como. Então, as pessoas hoje, elas têm uma visão que elas querem ter de caridade. Isso não é caridade. Me desculpa, mas não é caridade. Não é. E aí eu emendei a pergunta perguntando sobre a mudança interior dos adeptos. Como é que isso se dá dentro do candomblé? Eu não era gente. Eu não respeitava ninguém. Eu aprendi a respeitar no rumbê que a gente fala, né? Que é o respeito. Eu demorei a entender muito o que era isso. Né? Gritar com o mais velho. Tudo bem que tem uma parte que a gente aprende em casa, né? Você não vai gritar com a tua mãe e com o teu pai, mas tem gente que eu sei que grita, né? Quer bater, quer fazer acontecer. E dentro do candomblé, passando na casa que eu fiquei 10 anos, eu aprendi que não é assim que funciona. Na hora de você tem que cumprir com os seus compromissos, você acaba se tornando uma pessoa mais responsável, porque você tem que ir assiduidamente ao seu ilê, ao seu abaçá, o seu inzo, a sua casa, né? Você acaba tendo que conciliar marido, filhos, para quem tem, que eu não tenho filhos, mas você acaba tendo que conciliar. Isso é uma maneira também, dentro do candomblé, que o candomblé também ensina isso, né? Você tem a sua sociedade dentro do candomblé e a sua família. Você acaba se tornando uma família lá e uma família cá. Você tem uma hierarquia. Né? Existe uma hierarquia que você precisa respeitar. E tem que lembrar também uma coisa que eu costumo dizer sempre. Se hoje você é um Abian e um Iaô que não respeita, que grita com o mais velho, como é que tu quer exigir o respeito depois que tu se tornar mais velho? Então, isso o candomblé ensina. Então, eu mudei bastante com isso. Porque eu não era gente, eu respondia a todo mundo, eu não tava nem aí. Eu achava que eu podia falar palavrão do lado do meu pai de santo. E fumar, que tem gente até hoje que não fuma perto. Em sinal de respeito. Não é escravagismo, tá, pessoal? É respeito. Né? Você não faz isso na frente da tua mãe e teu pai. É só mudar um pouco. É só trazer aquilo que a gente faz pra dentro de casa. Pra nossa casa, fazer pro outro, né? Quando né? é dentro pro da candomblé, EBE. pra dentro da sua greve. Exatamente. Eu sei que tem pessoas, sim, que são soberbas, que acham que mandam mais do que o orixá. Tem gente que é assim. Infelizmente, tem. Aí eu costumo dizer que a posição de ir ao banheiro, fazer o número 2, que eu tô sendo educada, e de morrer é a mesma. Tu vai morrer na mesma posição, cara. Vão te enterrar na mesma posição. E tu vai no banheiro fazer o número 2 na mesma posição. Todo mundo é igual nessa hora. Então, a posição de cagar e de morrer é a mesma. Entendeu? Tu tem que lembrar disso. Porque o santo é o maior. O orixá é o maior. A entidade dona daquela casa é a maior. E tem que respeitar a palavra dela. Sim. Então, isso me fez mudar muito como pessoa dentro do candomblé, entendeu? Porque se não fosse isso, gente, para ver as coisas de hoje... Houve essa modificação em você, sim, a partir da aprendi a respeitar. De sim, a partir do respeito à hierarquia, eu aprendi que a gente tem que respeitar. Eu tenho que respeitar o mais velho para o mais velho me respeitar. É o respeito. Porque é aquilo, né? É uma via de mão dupla. Né? Então, isso também vale para o mais velho.
o Iaô, que não respeita, tem o mais velho também, que infelizmente não respeita. Eu já tenho 1 hora, Dai. Olha a grande voz. Oi, Dai. Ih, arrasou. Viu como é que eu tô ficando prática? Pontual. Então tá bom. Eu vou falar um pouquinho aqui dos nossos parceiros pra gente continuar enquanto Camila bebe uma aguinha. A gente já pode preparar aí? Gente, eu também, enquanto ela tá preparando... Oi, grande voz. Ou eu vou começar com a costura ancestral. Ihu. Eu também quero agradecer as meninas. Ah, minha agenda, por favor. Que eu já vou aproveitar já, entendeu? Em Camila, a costura ancestral de propriedade da Ju. Tá te mandando uma lembrança. Adoro. Isso. Volta lá, volta lá. Aí. O código QR tá aqui, Dai. Tá aqui à direita. Costura ancestral, Já. de propriedade da Juliana, tá? Que tá trazendo uma lembrança aí pra Camila. Alex, bem que tu me falou, hein? É. Marmita da minha mãe, que tá trazendo 3 marmitas aí. É uma marmitaria de mulheres pretas. Eu vi Tá. o Instagram dela, achei tudo. E aí traz praticidade pro seu dia a dia. Tem o combo da semana, tem comidinhas bem gostosas. Então, é a nossa parceira também. O código QR tá aqui. Vai cair direto lá no WhatsApp da marmitaria. Ó, Então, vocês aqui, podem Rodrigo, pega aqui. acionar lá, chamar a Janaína aqui. ou a Andréia. E a Axé Toque de Paz, é nossa parceira, nossa loja de axé, Adoro. que fica ali na Rua Estância, 42, em Padre Miguel. Também trazendo os mimos para Camila. Adoro. O código QR tá aqui. Se você tá com a sua lista de obrigação, se você tá com as suas coisas, dê um pulinho lá, fala com o Rodrigo, manda a lista pelo WhatsApp, que ele vai te atender e vai te dar preços bem legais. A gente tá querendo pegar essa parceria aí pro mês que vem, pra próxima temporada, pra ver se a gente consegue cupons de desconto, tá? Mas se você falar que foi através do Fala Manoê Cash, ele te dá 5% de desconto aí, os nossos parceiros. E a de Lua Doces, que mandou um bolinho de banana ali pra gente degustar. Adoro. E o código QR aqui do de Lua Doces, com bolos e doces, que são maravilhosos, de propriedade da Luana. Tá bom? Adoro. E você vai me mantendo aí informada do meu horário, tá? Eu vou deixar você falar sua agenda. Ih, olha Tá. que chique. Primeiro eu Camila, quero agradecer, né? Porque hoje eu também vim toda montada. Isso, fala aí das né, meninas que te... Das meninas te que me deixam linda ajudam. assim. Ó, primeiro a blusa é a Tumbi, tá? A Janaína, é a Tumbi do Axé, né? Que ela trabalha com papelaria. E eu vim com a blusa que ela me deu de aniversário, que eu fiz aniversário dia 7 de agosto agora. E ela me deu de presente. Muito obrigada. As joias que eu sempre uso, da Márcia, M7 Collection, ela fez pra mim, ó, personalizado também. Eu tenho cupom, gente, Xoxada 10, tá? Com a Márcia. Qual é o cupom? Xoxada 10. Xoxada 10, Xoxada gente, ó. 10, eu tenho cupom. Bota lá o cupom de desconto Xoxada 10. Márcia. Inclusive, Márcia, um beijo pra você que você entrou em contato comigo no direct. Ela é linda. Dizendo que ia me mandar um mimo, ó. Obrigada. A gente ama. Muito obrigada. O brinco que eu tô aqui, chique, é da Yalodê, Semi-joias também, tá? Porque assim, a gente ajuda a galera do axé, cara. É Se isso, eles gente. acham que eu sou a melhor pessoa pra representar a marca deles, eu fico feliz aqui, ó. E o anel Fada Umbanda, que ela trabalha também com os anéis, ela trabalha com porções, com perfume, cada coisa maravilhosa e funciona, que eu achava que não funcionava, tá? Eu tinha esse preconceitozinho, mas funciona, eu ganhei um perfume de encanto, meu amor. O que é isso, gente? Da Fada Umbanda, então, ó... Parabéns a todas vocês. Mas porque filha vocês de fazem Logum, um ainda trabalho... precisa de mais encanto, querida. Ai, Você quer às acabar com o vezes encanto sim. do mundo pra você? Às vezes a gente se sente... E esse fio de conta que eu ganhei também da loja Dr. José Pilintra de São Paulo, tá? Cadu, muito obrigada, que eu falei que eu ia andar em tudo quanto é lugar no Rio de Janeiro com esse fio. E ela anda mesmo, viu, Ando Cadu? mesmo. Ele sabe, ele vê tudo aí. Então, eu tô aqui agradecendo, porque se vocês confiam... Eu acho que tem que ser uma troca orgânica. Sim. Se você acha que eu sou a melhor pessoa para andar com a sua marca, que eu posso representar a sua marca, vai me dar e eu vou ficar feliz, porque eu adoro ganhar. Eu adorei aqui, ó. Já ganhei, já amei aqui o que eu ganhei. Eu já sigo todas elas, tá? Muito obrigada, né? Pelo presente, pelo mimo. Eu vou divulgar sempre, porque eu acho que é aquilo que eu falei no início, né?
A gente tá representando aqui uma voz do axé. É. Então, nada mais justo do E que a a gente gente ajudar sabe os a dificuldade empreendedores. que a gente tem, Muita. os nossos empreendedores, de mostrarem a sua arte, o seu talento e o seu trabalho, justamente por muito preconceito que se passa, né? Muito, Camila, muito. você está organizando eventos aí, né? Então, Então, fala aí. gente, eu fui convidada pelo pai Bruno de Oiá para um café da manhã, porque eu participei do primeiro AUO, que foi no Meyer, né, no Engenhão. Foi um xirê lindo, uma roda linda. E o Bernardinho, que é o mascotinho, acabou incorporando em Ai, eu Oxaguian. soube disso. E deu Deu, né? deu. Só que aquilo, Soube disso. o orixá, ele, em hora nenhuma, ele não falou que era um evento sem corporação. A gente fez uma roda grande, um xirê grande, cantamos pra todos os orixás. E ele saiu da roda, tadinho, porque ele tava passando mal. Aí ele, eu tô passando mal. Criança, gente, criança, alô, criança. E o orixá se manifestou. E o Babá Rodrigo, um dos organizadores, ele recebeu um atori, que ele é de Oxaguian também. E ele recebeu um atori e falou assim, leva que você vai precisar. E na hora o Oxaguian passou. E ele entregou a Tori para o Oxaguian. Então, eu vou duvidar da espiritualidade? Era uma criança. Lembrando que era uma criança que não tem vício, nada. E ele já era ebome, ele já é ebome, o Bernardo, né? Ele se iniciou mais jovenzinho ainda, mais criança ainda. E ele já tem os direitos de 7 anos. Então, foi o orixá um ebome que se manifestou, né? Ele é barco junto com a mãe dele. E foram falar mal dele na internet. Falaram coisas absurdas e eu fui defendê-lo. Porque eu estava lá. A pessoa que falou mal dele não estava lá, tudo bem? Eu estava. E eu vi o que aconteceu. E eu fui em defesa. E aí o Rodrigo, babá, beijo, ele me convidou para todos os eventos AUOS. E é aquilo, que tiver envolvendo a religiosidade para o bem, em prol da religião, em movimentos da religião, eu vou estar dentro. Pode ter certeza disso. Então, ele me chamou pro evento AOCA, agora dia 16 da Portela. Em contrapartida... Dia 16 de setembro. Tá? O AO na Portela. Em contrapartida, o pai Bruno, que é o pai de santo do Bernardo, me chamou para um café da manhã. Aí eu fui, botei um alacá, botei pano de cabeça, fui toda macumbeirinha. Aí eu cheguei lá... Ele falou assim, gente, que bom que vocês estão aqui nesse café da manhã, realmente delicioso, tudo muito bom. Gente, que bom que vocês estão aqui, eu quero organizar o Ogum Festival. Vocês têm como me ajudar a promover? Aí eu, tá, o que você precisa de mim? É pra promover religião, eu tô dentro. Aí ele, então, vamos lá, não sei o quê. Aí a gente corre de um lado, corre do outro, e Ogum Festival, 29 de outubro. O lugar ainda é o Pau Ferro, em Irajá. E a intenção da gente nesse evento é falar de Ogum, São Jorge, em todas as vertentes, né? Porque as pessoas falam tanto do sincretismo, mas ele, de uma certa forma, ele ainda tá... a gente muito tá tentando... inserido ainda, né? Ainda tá inserido. E eu, Camila, acho que não me custa nada. Falar de Ogum, de São Jorge, não me custa. E tanto é que... todas as cores estão ali. O vermelho na parte da Umbanda, o verde no Queto e o azul para as outras vertentes do Candomblé. Então, a gente colocou essas cores. E aí, eu tô aí nesse movimento na intenção de divulgar, igual a Feira dos Oborós também, com a mãe Janaína. Benção, mãe, maravilhosa, te amo. Como imprensa, também vai ter a Feira dos Oborós no dia 17 de setembro. Isso. Dia 16, AUO. 17 de setembro, Feira dos Oboróis. Mas de manhã, eu estou na passeata contra a intolerância religiosa. Né? Que o Babá Ivani tá tomando a frente aí, né? Fazendo a divulgação. Que ele também é uma pessoa que também está dentro da política e levando a religião. Porque é difícil. Tem a mãe Flávia que veio aqui, maravilhosa. É difícil, né? Mas não é impossível. Olha a gente aí, né? Já temos alguns representantes, tem Valquíria também, que também é representante, já está inserida, né, politicamente, né, e levando a religião. E isso, para mim, é muito importante. Né? E eu tô lá. Eu vou me dividir em 3, mas eu vou. Porque é movimento para a religião, em prol da religião, tô dentro. A Feira dos Oborós é dia 17. Que horas? Olha, lá deve começar a partir das 10. Começa geralmente a partir das 10. Então vocês fiquem ligados aí nas redes da mãe Camila, @Camila de Logum é em todas as redes, menos o Twitter, que é Camila de Logum. Que ela vai botar tudo lá. Sempre boto. Direitinho pra vocês. Sempre tá? boto.
E a Feira dos Oborós vem homenageando a Umbanda, tá, gente? Isso, é isso, né? É, a Umbanda, a Mãe Janaína faz esse trabalho incrível de homenagear todas as nações, todas as vertentes, porque ela defende que não tem ninguém melhor que ninguém. Vamos parar com essa guerra aí de Umbanda melhor que Candomblé e Ifá e Quimbanda. Vamos parar com isso, que todo mundo tem o seu espaço. Eu acho que todo mundo tem o seu espaço, todo mundo pode dar as mãos num prol da religião, porque a gente já passa tanto perrengue, Sufoco, tanto né? sufoco, cara. Aí vem o pessoal da própria religião querendo. É. Mas você Complicado. sabe que esses movimentos de contrários à religião são feitos pelos próprios Infelizmente. adeptos da religião. Infelizmente. Por isso que eu defendi o Entendeu? Bernardo, porque quem Além falou é uma do- pessoa da religião. Além dos evangélicos virem pra cima da gente, ainda tem isso. Ainda tem isso, infelizmente, ainda tem isso. Então tem gente da religião que tenta afrontar também evangélico. Que, gente, deixa os caras lá e deixa a gente aqui, tá tudo certo. Certo. Vamos fazer a nossa parte da É. melhor forma. Se juntar, todo mundo transa, gente. É verdade. Ô, E ninguém fica infeliz. ninguém fica infeliz, É. cara. Deixa eu te perguntar, que eu tenho uma curiosidade. O que é mameto? Mameto significa mãe. Ah, Em Angola, mameto significa mãe. Igual Iá, igual babá, igual Ialorixá. É o mesmo nome, só que eu uso em banto, que é mameto. Macota é Eked, equivalente a Eked. Tá vendo? Só como eu isso. entender de... O banto é aquilo que eu até Coisa falo nos meus vídeos, né? O difícil. banto, ele tem 16 variações. Então, pode ser tem mama, também tem mama, que é o diminutivo, que é mãezinha. Entendeu? Isso eu tive que pesquisar. Mameto Entendi. significa mãe. E tateto significa pai. Tateto ou tata, que é o paizinho, diminutivo. Olha, Olha, vendo e aprendendo. Camila Mais também uma. é cultura! Check! Mais uma. Curiosidade, Eu já check. perguntei sobre os eventos, né? Sim. Esses eventos, eles são importantes para quê, Camila, na sua visão? Qual é o objetivo desses eventos que você hoje está divulgando? Que tem um outro grupo de pessoas que também faz? A gente vê sempre na internet uma movimentação. Sim. Esses eventos são só para alguns? É aberto para todo mundo, que geralmente. o que eles abraçam, né? Qual é o objetivo desses eventos? Primeiro, levar o nome das pessoas que já têm casa aberta, né? Que já tem um legado, que já tem uma história. Que, gente, tem muita gente que a gente não conhece e que tem anos e anos e anos de casa. E tem hoje... Você conhece fulano de tal? Eu sou o tipo de pessoa que... Você conhece fulano de tal? Aí eu... Não. E fulano de tal? Não. Ah, mas ele tem muitos anos de casa aberta. Eu falei, mas eu não conheço. Mas que bom que ele tem. Então vamos trazer. Vamos trazer. Às vezes essas pessoas também que têm muito tempo de casa aberta, às vezes nem querem ter essa exposição também na internet. São mais... Reservados. Não querem. Rechaçam um pouco esse movimento na internet. Eu já acho que não, porque eu trabalhei numa empresa. A Mãe de Santo também trabalha em outro lugar, tá, gente? Eu tenho vida. Eu trabalho fora, tenho a minha espiritualidade, estudei, não morri, tô aqui, né? Eu tive a minha vivência, né? E no lugar que eu trabalhei durante um bom tempo da minha vida, eu ouvia muita piada de preconceito velado, né? Hoje é dia de Jorge. O que é isso? Mas tu vai estar em casa, né? É dia de Jorge, mas tu vai estar em casa. Olha, tu podia estar aqui trabalhando. Por que tu não vem trabalhar, então? E me deixa em casa, já que é dia de São Jorge. E eu tô aqui, né? Então, as pessoas, o tempo todo, se você tá de branco numa sexta-feira, tu não é médico, tu não é enfermeiro, tu é o quê? Tu é macumbeiro. Ó o tambor! Isso me enlouquece de uma tal forma que esses eventos, eles vêm pra desmistificar isso. A gente tá homenageando, você tem uma casa séria, tem uma casa aberta. Pô, a gente tá homenageando você. Que bom mostrar a sua vivência, mostrar a sua experiência, né? Então, a gente procura fazer isso com esses eventos. Mas desmistifica pra quem? Para os adeptos ou porque não tô falando mal, tá? Sim. Eu tô raciocinando. Esses são eventos onde se aguarda pessoas que são adeptas da religião. Mas a gente deixa aberto, a entrada é franca para qualquer pessoa que quiser entrar para ir. Porque a probabilidade de franca. entrar um evangélico ali é quase zero. É quase zero, mas tá aberto. A entrada é franca. É franca. Ou, geralmente a Feira dos Oborós cobra 1 quilo de alimento não perecível porque a Mãe Janaína tem um trabalho
em conjunto para distribuir cesta básica. E para mim tá ok. E para mim tá ok, né? O evento do Ogum Festival também vai arrecadar alimento não perecível para distribuir. Tanto é que eu falei, gente, o barracão é alta rotatividade. Qual é o macumbeiro que não é viciado em café, gente? Vocês já viram quanto tá 500 gramas do café? Tá caro. Então, se for para botar para dentro do barracão, eu não me importo de dar, eu dou. Porque eu tenho casa aberta, a gente sabe a experiência e a vivência. A gente vai dar para pessoas que precisam, instituições. Sempre tem alguém que bate na porta, sempre tem. E tu acredita que na minha casa, no meu barracão, bate um casal de evangélico? E pedem a comida e a gente dá. Eles pedem a cesta básica, eles sabem que toda festa que a gente faz, a gente pede 1 quilo de alimento, né? E a gente dá. Cara, é fazer o bem sem olhar quem, cara? A pessoa tá passando necessidade, a gente vai ajudar. Com arroz, com feijão, a gente vai ajudar. Tem gente que fala assim, ai, menos sal. Gente, sal é o tempero da vida. É o tempero da vida. Quando você batiza, você tem que usar sal, o açúcar. Não, gente, tudo menos sal. Não, a gente aceita sal também. A gente aceita o que você quiser dar. Então, esses movimentos, sim, é pra gente mostrar a religiosidade, mostrar que existe um trabalho social também envolvido. Sim. Né? O aluguel do espaço, os expositores, né? Hoje eles têm nome graças às feiras que existem em prol da religião, mas é aberto ao público. Você vai levar o quilo de alimento, se você não levar, você vai entrar também. Independentemente disso, você vai entrar, cara. É aberto. A gente tenta fazer disso um movimento para que todos possam entrar e conhecer, porque a religião também é demonizada. Sim. E deixa eu te lembrar uma coisa. Eu sou candomblessista, eu não acredito em demônio, eu não acredito em diabo. Porque eu sou candomblé. Se você for parar para estudar o candomblé, quando a pessoa morre, ela vai pro Orum. Não tem inferno. Tem as subdivisões do Orum, céu. Orum significa céu. Tem as divisões, lógico, de quem cometeu coisas que não deveria. Vamos supor, não posso usar vermelho durante a vida. Isso aí é parte de fato, tá, gente? Não posso usar vermelho. Ou então não posso comer carne vermelha sexta-feira. Ah, mas tu comeu, tu fez, não sei o quê. Aí tu vai ser julgado lá no Orum, não compete a mim. Não compete a mim chegar e falar, empurrar a religião goela abaixo da pessoa. Não me compete a isso. Isso não me compete. Ah, tá fazendo? Vai pro inferno. Poxa, gata. Eu não acredito em inferno, não. Desculpa. Beijo. Vai lá. Você fala aí da tua casa. Reclama aí da tua casa que eu reclamo aqui da minha, tá tudo certo. Porque as pessoas querem impor uma coisa, empurrar a religião goela abaixo. O evento tá lá. Tá aberto. Você vai se você quiser, se você sentir vontade, você vai de coração aberto para isso. É igual barracão. Você vai se você achar que você tem que ir. Não adianta tu ir de coração fechado, cara amarrada, que não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai rolar, entendeu? Então é para isso, os eventos, entendeu? Existe muita rivalidade entre terreiros de candomblé e suas nações? Existe. Existe. Por quê? Porque é aquilo que eu falei do início, né? Eles se acham mais do que o orixá. Ou então, isso acontece comigo, gente. O meu nome é Camila de Logoendé, eu fui feita em Angola. Camila de Logoendé, você tem que ser de Telecompenso. Não, eu sou de Logoendé. Eu sou de Logoendé. Oi? Eu sou angoleira e fui feita de Logoendé. O discurso do meu ex-pai de santo nos 7 anos. Gente, eu fiz ela de Logoendé. Tá duvidando? Sente comigo ali fora e converse comigo que eu vou te dizer o porquê. As pessoas me julgam, falam que eu sou de Telecompenso, falam que Gongobila, porque em Angola não se raspa santo mulher de Logoendé. Tá, gente, eu tô aqui, sou uma exceção. Meu santo responde, aceita, confia e agradece. Então eu não posso julgar aquele que me escolheu. Não posso. Eu já passo por isso, né? Você imagina outras pessoas. É aquilo que eu falei, existem as vertentes. Angola faz inquice, faz vodum. Eu falei, legal, faz vodum, beleza. Aí eu falo assim, vento, qual é o nome do vento? Como é que é o nome da chuva? E da montanha, como é que é o nome? Então, é um nome só, né? Montanha, você já sabe que é montanha que eu tô falando. Quando é chuva, você já sabe que eu tô falando. Quando é raio, você já sabe. Quando é fogo, você já sabe. A gente não cultua esses elementos dentro do candomblé? Então parou. As pessoas hoje, elas querem pregar A sua verdade. Além de querer pregar a sua verdade, elas querem pregar um purismo que, na minha concepção, não tem. A gente está no Brasil. Nós somos miscigenados. Já começa por aí. Então, a pessoa quer pregar hoje, né? O mais velho fez lá atrás. Eu falo isso. O mais velho fez lá atrás. Mas você está pagando hoje pelo mais velho, eu quero fazer o certo. Eu prefiro ouvir
o que eu ouvi lá de trás, eu tô seguindo, tá funcionando comigo. Não é aquele negócio da panela que mexe da maneira, não. Que hoje as pessoas usam isso pra justificar o erro. Ah, não, a minha casa mexe da panela que não sei o quê. Mas, então vamos lá, vamos falar uma coisa simples. Quantos anos você ficou na Umbanda pra você virar mãe de santo? 25 anos. Não, mas quando você pegou sua bandeja foi com quantos anos? Vai fazer 1 ano. Então, mas você não teve que ficar 7 anos? Esperando? Eu fiz, porque lá, na Umbanda é diferente. Lá, o sistema de coroação, quando você recebe os primeiros votos, aí você faz 1 a cada ano, e depois você passa um tempo até chegar na 4ª. Se chegar. Se for do merecimento. Então, do início da minha jornada na Estrela até eu receber a minha primeira coroação, foram 17 anos. Então. Aí depois eu fiz a primeira, segunda, terceira, que é consecutivo. E depois 7 anos Aí, eu fiz. olha quantos anos, gente. No Candomblé são 7. Na Umbanda, na qual a minha mãe veio, são 7. Pra você pegar sua bandeja, Não, jogar carta. Teve gente lá que demorou mais tempo. Mais tempo. Fez as 3 coroações e demorou 10 anos, 12. Olha isso. Demorou. E a pessoa, às vezes, fez um obi. Já abre casa, já abre o espaço do preto velho, meu avô, xoxô. Eu queria ter essa coragem dessas pessoas, porque lidar com o ser humano é difícil. Você abrir um jogo é difícil. Você sentar com uma pessoa que você nunca viu na vida e você ali, através dos oráculos, né? Porque todos os oráculos, eles trazem a verdade, eles trazem, né, a sua vivência, aquilo que você está passando no momento. É difícil. Você imagina abrir uma casa, comandar. Eu admiro a coragem dessas não pessoas. É fácil não, cara, de verdade. Eu admiro. Nos 7 anos da minha mãe, quando a minha mãe tomou 7 anos, eu fiquei... Olha que legal. Eu fiquei à frente do comando da casa. E, pra mim, foi muito desafiador. Porque não tinha o braço maior. O corpo. Eu sou um braço. Não tinha o corpo, que era a minha mãe. E eu tive que ser o braço, o corpo, os olhos, os ouvidos. Às vezes eu tô lá no barracão. Isso aconteceu comigo no mês retrasado. Eu tô lá no barracão, fui fazer umas comidas pra uma cliente. Fui fazer umas coisas pra uma cliente. E, de repente, eu pedi pro meu marido comprar linguiça. E ele, exagerado, comprou mais. E aí eu tô lá na cozinha fazendo canjica, não sei o que. Eu escutei aquilo assim, e o meu negócio, você não vai fazer, não? Aí tu fica... Negócio? Aí tu pra se concentrar. Quem tá aí, gente? Quem tá falando comigo? Porque tu fica maluca. É uma coisa aqui, é a mesa, é o ebó, é não sei o que lá. Tá certo, olha as moedas, olha não sei o que. Tu fica na atividade. E aí eu escutei aquilo de novo. Poxa, faz o meu negócio, você tá fazendo pra todo mundo, não tá fazendo pra mim. Aí que eu fui me ligar que era o malandro da minha mãe com o meu Zé, que estavam querendo que eu fizesse a mesa deles. Porque realmente eu tava fazendo da dona Cruzeiro, dona da casa. Eu tava fazendo pros Exus da casa. Eu estava fazendo coisas pros orixás, pros santos. E a malandragem lá. Gente, e minha cerveja, meu petisco, você não vai fazer? E a linguiça lá sobrando. Aí eu, não, agora. Fui lá e... Porque isso é espiritualidade. Você e isso comanda é uma casa. responsabilidade. Comandando uma casa não é só você chegar, botar o rechilê bonito e sentar, não. Pra você sentar ali, cara, tu já tá cansado de noites que tu virou, de função, de ficar de 4 lá. Eu com 16 anos de santo, ainda fico de 4 lá limpando coisa. Eu costumo dizer isso. A gente vai ter uma saída agora lá em casa, dia 3 de setembro. E aí eu tava conversando com o Corpo Mediúnico, né? Que a gente sempre faz os encontros aos domingos com o pai mineiro, né? Ele com os filhos dele, né? Que aí ele vai puxando a orelhinha aqui, a orelhinha ali. Né? Com carinho, com vai jeito. lavando vai lavando a sua roupinha suja. E aí eu falei que num dia de saída não é pra ninguém incorporar. Na Umbanda não se incorpora, né? Regrinhas da casa. Incorporar e tal. Eu costumo dizer que os orixás estão de folga nesse dia. Estão olhando, vigiando a gente. Apreciando o que tá acontecendo e tudo mais. E que se eles se comprometerem a não fazer isso, descansa muito a gente. Que já tá ali trabalhando há tantos dias e que precisa ficar atento a quem tá deitado, a vela que apagou, a comida de quem tá deitado. Tem que ficar atento aos sinais. Ao banho, à oração. E porque a Umbanda tem o seu fundamento, que não é igual ao do Candomblé, perfeitamente. mas tem os seus fundamentos e que a gente precisa estar de olho. Sim. Então é um cansaço muito grande da gente.
Você acorda de tanto em tantas horas. Você sabe disso. A gente fica perfeitamente. tentando afastar a negatividade o tempo inteiro. E foi o que eu falei. Eu falei, Inteiro. enquanto tem 10 querendo essa coroação, tem Coragem. 500 não querendo. Eu acho muita coragem. De Entendeu? verdade. Então, assim, a gente precisa estar atento o tempo todo. O tempo todo. Então, se o corpo mediúnico se policia pra não deixar essa energia, né? Não se concentrar e Entrar. tal, já ajuda a gente. Muito. Já ajuda muito. Muita E coisa. aí a gente não precisa se preocupar com ninguém. Mas é isso, é o ser humano mesmo nesse sentido que a gente tem que ir aprendendo. E é difícil. Muito. Eu tô lá vai fazer 1 ano que eu fiz os meus votos, mas eu não quero sair, não. A gente quer continuar sendo filho, né? Eu tô muito bem nesse papel, Enquanto querida. que o pessoal tá querendo Eu tô subir a muito escada bem, aí. viu, pai? Só a bênção. Eu tô muito bem no meu ninho, tá? Não me bota pra fora, não. Que se só me botar pra fora, eu seguro nas suas calças. Não. A gente faz um anexo lá de fora do portão. Exatamente. Eu costumo dizer que eu tô no ninho, aí eu boto uma mãozinha aqui pra fora, pra aprender Pra alguma ver um coisa. pouco. Aí eu boto uma mãozinha aqui pra poder escutar aqui. É. Mas eu tô aqui, tô aqui. É, Eu aí tô a aqui. gente vê que é chata, aí a gente volta pro ninho. Pelo amor de Quero. Deus, aqui. Não, Isso não dá aí. não, gente. Não dá, não. Para ser adepto, ô Camila, de religiões de matrizes africanas, é necessário estudar a história da África? Você acha que isso é importante. importante? É importante. Hoje, É principalmente. importante. Porque você, há 30 anos atrás, digamos, Não tinha isso, não tem. você não tinha esse respaldo facilidade. histórico e essa facilidade. Sim. Hoje, a gente já vê muita literatura. Eu indico livros, Né? inclusive, que na minha época não podia. Não, e na época nem tinha, era muito raro. Era, Porque o próprio candomblé, assim como a Umbanda, é muito de tradição oral. sim. Eu Então, indico hoje 2 você- livros. Primeiro, quem quer entrar, eu indico 2 livros, que é o Candomblé Bem Explicado. É um livro da capa branca com uma pena de Codidé de Odek Leuí. Esse livro, ele explica as 3 nações principais, né? Que é o Banto, que é Angola, o Queto e o Efon. E nesse livro diz, por que você usa o fio de conta? Por que você usa o pano da costa? Por que você usa Quelê. chaorô, bigueira, quelê? Ele explica, o Odek Leuí, ele explica de forma totalmente didática. E eu costumo dizer que essa é uma bíblia do candomblé. Né, que ele explica direitinho, sem entrar em fundamento, nada disso, ele explica De uma forma geral. de uma forma geral o porquê que você tem que usar essas indumentárias dentro do candomblé. Né? O outro livro que eu indico é A Mitologia dos Orixás, que é de Sim. Reginaldo Prandi, que é uma capa Amarela, eu já vi esse. Grossão. Grossão. mas ali ele conta em versos as histórias dos orixás. E aí, quando você começa a ler, por exemplo, a história de Exu, né? Ali explica por que Exu come primeiro. Né? Por que a gente tem que saudar sempre Exu primeiro. Ali tá dizendo em forma de Itã, em forma de poema, tá dizendo por que Exu come primeiro. Ali diz também no conto de Ogum, por que a gente pendura Mariô em tudo quanto é lugar na porta. Tá dizendo nesse livro. Ah, é fundamento? Não, é uma coisa que você pode ser acessível. Eu vou fazer até uma comparação. Lá no Antigo Testamento, né, nas pragas do Egito lá, que pedem para marcar a porta Com sangue. com o sangue do cordeiro para os primogênitos não serem afetados, Ogum pede para que você coloque o Mariô na porta para que quando ele viesse para a guerra, para guerrear, para que aquele Mariô identificasse, é meu filho. É a casa que me cultua, é a casa que me abriga. Então, eu vou passar direto. É isso. Vou afastar a morte da casa dessas pessoas. É isso. Comparando, porque a mitologia ela Mal é comparando, comparada. sim. Mal comparando é isso. Então, quando você lê esse livro da mitologia dos orixás, do Reginaldo Prandi, tá lá. E você fica... agora eu entendi por que tem Mariô. Agora eu entendi por que Exu quer comer primeiro. Porque Exu começa a comer tudo. Sim. Ele começa a ficar com raiva porque que só homenageiam Oxalá. Tem uma guerrinha, existe guerrinha entre eles. Então ele fica com raiva. E aí Exu começa a comer tudo. Aí quando o pessoal começa a passar as lavouras, não ter nada para comer, não ter a festa da colheita, aí eles vão procurar um babalaô. Aí o babalaô fala, Exu tá com raiva, porque vocês estão homenageando Oxalá, e cadê ele? E aí entrou num consenso, foi feito trabalhos, entrou no consenso. Isso tá no livro, tá, gente, que eu tô falando. Ele entrou no consenso e Oxalá falou, não, então a partir de hoje, Exu devolveu tudo, que o pessoal fala, Exu é a boca que tudo come, por causa desse Itã. Ele comeu tudo, ele queria comer o mundo, o mar, o céu, tudo. E aí Oxalá, então, gente, vamos ponderar lá, eu não me importo ser o último, não.
Deixa Exu primeiro, que ele é dono do mercado, ele é dono do caminho, ele abre o caminho para eu passar. Entendeu? Até entre os orixás tem uma hierarquia. Né? Até entre eles existe isso. Teve que acontecer uma catástrofe, né, para que as pessoas se conscientizassem. Não, vamos ver o que está acontecendo. Por que Exu está desse jeito, né? Então, esse livro, ele é bem didático. E ele conta história de outros, tá? Eu tô falando só de Exu e de Ogum, mas ele fala de Oxalá, Logoedé. Uma vez eu fui na leitura, ele é maravilhoso. Ele, assim, e eu fui folheando. Não desmerecendo as outras pessoas, os outros livros. Existem livros muito bons também. Tem o livro do Babá Cassioli, que já é voltado mais pro respeito, para o comportamento da pessoa dentro do candomblé. Sim. Né? Então, o Babá Cassioli tem 2 livros. Babá Cassioli, tô esperando o terceiro, tá? Até hoje, tô esperando, meu velho. Que eu comprei. Eu tenho até autografado por ele. O primeiro, ele fala candomblé para quem é de candomblé. Ele fala de Ogã, de Eké, de como se comportar. E o Rumbê, que ele fala como que o respeito é uma linha, é uma estrada, uma via de mão dupla. Então, ele fala isso nos livros dele. Então, tem outros também maravilhosos, né? Hoje a literatura tá ampla, porque a gente bota a cara pra vir falar, entendeu? Então, esses são os 2 que eu costumo recomendar hoje pra você ler. E outra, quando entra pra minha casa, como eu disse que eu sou a mãe chata, não é entrou, raspou, não. Você vai entrar, você vai ver a função, até onde cabe, lógico. Aí você vai tomar um obi. Aí o obi, depois de 1 ano, você toma um bori. Aí depois a gente começa a se movimentar para raspar santo. Então, nesse movimento aí são 2 anos. É um casamento, um namorozinho. Não é assim, não adianta, não cola entrando na minha casa para raspar santo. Não, na minha casa não cola. Tá certo. Não cola. Tá. A grande bom, voz. A vaidade ainda é um verme dentro da religião? Muita. Muita. Infelizmente. Você vê aí, é aquilo que eu falei, né? Você bota uma festa de Exu aí, uou, lota. Bota uma consulta de caridade com Preto Velho. 30 pessoas. Eu fui convidada pra ir numa saída de Umbanda. Que você foi com a Alex. Que eu me encontrei com a Alex. Eu vi. Te amo, Alex. Inclusive, eu conversei com ele essa noite dormindo. Alex, eu tava dormindo quando eu mandei pra você. Ele postou 2 fotos, eu acho que eu já tava dormindo, eu converso com as pessoas dormindo. Aí eu vi a foto do Alex e do Jorge. Aí eu botei pra ele assim, tão lindo que nem parece que peida. Eu tava dormindo. Esse é o nível de intimidade desses dois, viu? O nível de intimidade, né? Eu já era muito fã, fiquei muito feliz quando eu conheci o Alex. Ele é um doce de pessoa, né? E os vídeos dele tem coisa que Ele foi na minha saída. Ele falou. E aí eu fui numa saída de Umbanda, que as pessoas acham que eu sou boa em candomblé. Eu não sou muito adepta de ir em gira de Exu, tá? Não gosto. Porque é aí que é onde a gente vê a vaidade, né? Os delírios. Eu fico louca, não gasto o meu Rio Card, não gasto a minha gasolina pra ver patifaria. Não gasto. Desculpa, gente. Sou chata, não vou. E aí eu fui convidada por uma fã pra ir na saída de Umbanda. E aí eu mandei pra Márcia. Márcia, olha que legal, tô indo pra uma saída de Umbanda. Ela, cara, ele é meu padrinho. O pai de santo é meu padrinho de camarinha. Eu, gente, que mundo ovo. Aí eu fui, né, pra casa. E quando eu cheguei lá, o Alex tava lá. E eu fiquei, caramba! Ah, não acredito. Se tivesse marcado, não ia dar certo. Se tivesse marcado, não ia dar certo. E aí, como era Umbanda, eu fui com um vestido branco. Não fui com fio de candomblé nenhum, porque eu sei separar as coisas. Umbanda é Umbanda, candomblé é candomblé. E na Umbanda, não tem essa, porque eu sou mãe de santo de candomblé. Eu sou adepta, eu vou na Umbanda e respeito muito isso. Respeito muito isso. Candomblé é outra praia. Mas na Umbanda eu fui com meu vestidinho, fui com minha rasteirinha. Olha, vocês estão achando que só porque eu sou mãe de santo que eu não tomo palavra, que eu não tomo rasteira? Cheguei lá, o boiadeiro veio falar comigo. Gente, o boiadeiro desse pai de santo é Fernando, acho que é o nome dele. Se eu errei, desculpa. Sou péssima com o nome. Professora, é isso. E o boiadeiro dele é o mesmo boiadeiro de uma mãe de santo que morreu 2 meses atrás. E ele veio e falou comigo assim, eu te conheço de muitas outras bandas. E ele começou a falar coisas que ele falou pra mim no corpo de outra pessoa, estando no corpo dessa mãe de santo que faleceu, que tinha casa aberta. Né? A finada mãe Denise, que Deus a tenha. E aí ele começou a falar outras coisas da minha vida particular. Porrada. Só porradeiro. É babado. É babado, né? Ele falou de coisas que aconteceram comigo durante a semana passada
lógico, me bota pra chorar, né? Botou eu e meu marido pra chorar. E aí é que me dá o combustível. Me dá o combustível porque às vezes a gente derrapa, a gente é de carne e osso. Sim. A gente derrapa. Não é porque a gente tem casa aberta, liderança, que a gente não vai derrapar, porque tem hora que a gente se sente fraco. Tô falando por mim. Às vezes a gente se sente fraco, às vezes a gente se sente impotente. Às vezes a gente acha que não tá fazendo o suficiente. Então aquilo, às vezes a espiritualidade vem e pá! Oi? Então, para com isso, você tá no caminho certo. E ele falou coisas pra mim muito profundas, muito mesmo. E aí eu sentei e fiquei, meu Deus, socorro. E eu tava precisando, né, tomar um passe, receber uma charutada. Gente, isso é Umbanda. Isso é Umbanda, receber uma defumação. Cara, isso é, às vezes, um abraço, aquilo que eu falei. Se você não chorou no colo de um preto velho, cara, tu não tá na Umbanda. Não tá preparado ainda. Porque o preto velho, o pessoal, é chato, é isso. Cara, o preto velho, ele tem uma história, uma lição de vida pra te dar. A mãe Flávia falou, ainda marquei a minutagem, cara, que ela falou da criança especial que chegou pra vovó e falou pra vovó que precisava de ajuda. Cara, eu chorei ouvindo isso. Sabe? Porque E pensar que nem todo mundo tá acionando esse vídeo pra assistir, né? Cara, eu marquei a minutagem, pelo amor de Deus. Vão assistir a Mãe Flávia. Me assistam também, óbvio. Mas assistam a Mãe Flávia. Eu marquei a minutagem que ela fala que a preta velha ainda abriu os olhos e o ouvido dela, que ela não entendeu. Que não era pra ela entender. A preta velha entendeu. Sabe quando é aquela criancinha que fala... Blá, 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 aí a mãe fala assim, ele quer água. Dá água pra ele. Foi isso que a preta velha fez. Exatamente isso. Foi isso que a preta velha fez. Falou tudo, isso aí mesmo. E a preta velha falou que ia ajudar. Mas ela não disse como pra você, pra mãe da criança. E nem pra tia. E nem pra Flávia. Nem pra Flávia. Não interessa. Ela ajudou da maneira que tinha. Cortou mal pela raiz. E o cara morreu, o cara que abusava da criança. Então, realmente, sim, é importante os movimentos, é importante, sim, ter o Estatuto da Criança e Adolescente. Existe muito abuso dentro de barracão, eu já escutei histórias horrorosas, que eu levo pro meu quadro, eu também tenho um quadro chamado Axé Fé, baseado na espiritualidade. Eu perdi uma amiga pro câncer, e eu fui numa festa de Exu relutando pra ir, porque eu não queria ir. E eu cheguei lá, a pombagira de uma pessoa que não era da casa, me abraçou e falou, olha, aquela pessoa que não está mais nesse mundo... falou pra você seguir a tua vida. Gente, como é que eu vou duvidar da espiritualidade? A espiritualidade pra mim é isso. É isso. Quando eu também fui... se eu ficar aqui relatando várias coisas que aconteceram comigo, eu também fui na casa também do Alexandre Cheuen, também, que é um pai de santo de Logum Edé, que também é conhecido. Quando eu fui a segunda vez na casa dele, ele é de Logum Edé. Eu tava num canto assim, da parede, a casa dele cheia. Logum Edé abriu. Um abraço. Gente, eu vou em lágrimas, eu vou chorando. Eu vou chorando, porque isso é espiritualidade, cara. Eu trabalhava com buffet, só pra relatar rapidinho. Eu trabalhava com buffet e a minha intenção era fazer do meu buffet só para o povo de axé. Então eu comecei fazendo as festas, mas aí minha mãe ficou doente. Uhum. E aí eu dei uma paradinha pra poder cuidar. Todo mundo quer que eu retome, mas é muito cansativo. Candomblé é uma coisa cansativa. Muita coisa. Principalmente pro buffet. E eu fui a primeira festa que eu fiz foi uma saída de um ogã. E ali ninguém sabia que eu era filha de Oxum. Né? Só a pessoa que me contratou e tal, que inclusive é minha irmã e tal. E aí ela até me sacaneou, falou assim, não tá sentindo nada do Uri, não? Falei... Já pergunta logo, né? A gente vai focada no trabalho, a pessoa eu tô sentindo uma coceirinha, tipo, como se... Mas um negocinho, nunca fiquei tonta, nada disso. Menina, aí quando veio o xirê, né, que chama, roda e tal, veio uma mulher, nunca vi, não conheço, não sei o nome, linda, sabia que era Oxum, por conta dos paramentos, da cor da roupa também. Ela veio, me abraçou e fez assim, que tem um sinal que ama, que faz, fala, eu amo você. E passou a mão no meu rosto e beijou minhas mãos e eu também beijei. Aquilo foi fundamental pra eu saber que eu tava que o meu santo tá certo. Tá certo. Entendeu? Tem coisas assim que você fica... Tem coisas que só a espiritualidade faz. Ué. Onde eu for, eu sou dela, ela é minha e tá tudo certo. Eu tô aqui. Só pra fechar, com relação a esse lance da espiritualidade, a minha mãe, ela atendia num corredor.
E na última segunda-feira do mês era o Seu Malandro Camisa Preta. E o meu pai, a gente tava passando por uma dificuldade muito grande, né? E meu pai tava desempregado e tinha eu e o meu irmãozinho, hoje meu irmão, 27 anos, e o meu irmãozinho na época que era criança, era bebê, e meu pai tava desempregado e ele procurando emprego, não acontecia, e a gente acha que pai e mãe da gente nunca deve chorar. A gente acha que pai e mãe da gente é forte. Eles não choram. E eu, com 13 anos de idade, vendo meu pai sentar na cabeceira da cama, chorando porque não tinha conseguido um emprego, e naquele dia, era uma segunda-feira, consulta com o Seu Malandro Camisa Preta, aquilo me cortou muito. E aí o Seu Malandro, eu me lembro como se fosse hoje. O malandro da minha mãe chegou, pegou uma vela, entregou na mão do meu pai e falou assim, agradece. Vai ali e agradece. E a gente de carne e osso, meu pai, Ogan, um homem de Oxalá, fã, agradecer, ele agradece. E a partir de hoje, o emprego vai bater na tua porta. Não procura mais emprego. Mano, você escutar um negócio desse, tu descrente, tu ouviu uma negativa no dia, tu ouviu... Gente, a gente de carne e osso. Meu pai foi lá, pegou a vela, acendeu, agradeceu com o coração dolorido, sim. agradeceu. Isso foi na segunda. Quando foi na quarta-feira, a minha afinada avó, ela tinha mania de olhar os classificados no domingo e ela recortou um anúncio e botou numa caixinha de fósforo. E foi bater lá em casa numa quarta-feira. Ô, Ney, o apelido do meu pai é Ney, né? Não, meu pai é Rogério. Beijo, pai, te amo. Ela levou um anúncio de um emprego numa caixinha de fósforo pro meu pai. E aí meu pai olhou, foi lá, escreveu na máquina de escrever o currículo e foi no dia seguinte, na quinta-feira, nessa empresa, levar o currículo. Na quinta-feira, ele ficou o dia inteiro, né? Com fome, essas coisas, dificuldade. Sim. Ele foi, aí ele passou na primeira etapa. No mesmo dia, ele ficou sabendo que na sexta-feira ele tinha que estar lá. Aí na sexta-feira ele foi, conversou com a psicóloga. E a psicóloga, espera só um pouquinho, Rogério. Ela foi lá, voltou. Rogério, por favor, sua carteira, seu tá empregado. Quando foi na outra segunda, meu pai estava trabalhando. Meu pai não saiu de casa para procurar emprego. O emprego bateu a porta dele, literalmente. Né? Nesse emprego, meu pai ficou 10 anos, né? Trabalhou o suficiente e ele se aposentou porque ele contraiu toxoplasmose, acabou ficando cego de um olho e aí a empresa deu todos os trâmites dele e se aposentou trabalhando nessa empresa. E fora outras coisas que aconteceram envolvendo a espiritualidade. Mas essa história foi muito marcante pra mim porque eu vi o meu pai chorar. Isso. Não por uma perda de um ente querido, mas sim pelas dificuldades que a gente estava passando. E que a espiritualidade trouxe um sopro de esperança ali. Trouxe um sopro. E uma afirmação sim, que deu super certo. Que deu, que entendeu? Muitas coisas, mas deu certo. Camila, existe iniciação com santo errado? Existe. Como que é isso? Existe. Ah, mas sentou na Poti, confirmou. Mas existe, porque se não existisse, não ia ter pai de santo consertando, tá? E eu não ia receber tanto relato. Mas não dizem, eu não sei porque eu não entendo. Mas não dizem que só se raspa uma vez? Não, se raspa, se inicia uma vez. Só se inicia uma vez. Você vai ter que consertar. Mas conserta como isso? Conserta. Tem como consertar, né? Você acaba tratando... Eu vou citar um relato que veio pra mim, tá? Chegou uma pessoa para fazer santo numa tal casa. E essa pessoa era de Oiá. Quando ela entrou para fazer santo, o pai de santo chegou para essa pessoa e falou assim, não, escolhe outro. Esse não, porque... Sabe por quê? Tem muito Oiá na minha casa. Então você escolhe outro. Escolhe outro aí. Aí ele, então eu quero ser de Oxóssi. Oxóssi não. Vou botar você de Xangô. E raspou essa pessoa de Xangô. Ué? O Oiá, o tempo todo, se mostrando presente dentro da casa e tocando o tempo todo. Ó, esse filho é meu. Ó, e fizeram atrocidade com essa pessoa, tá? Dendê quente. Atrocidades que não vou nem comentar aqui. Mas essa pessoa ainda levou Xangô pra sala. Fez essa pessoa de Xangô. E Oiá cobrando. Porque se não existisse santo errado, como é que o santinho ia no jogo cobrar então? Essa cabeça é minha. Ah, mas confirmou a Lafioto, vai ficar jogando ali 10 mil vezes. Ele fez essa pessoa de Xangô. E Oiá o tempo todo cobrando. Oiá dando rasteira. E a pombagira veio e falou, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar você pra uma casa pra consertar. Aí deu errado.
De novo. Isso foi o relato, hein, de um seguidor meu. E aí depois, perto dos 7 anos, ele consertou. Que aí é quando você traz o santo... Até 7 anos, dentro do candomblé, ainda tem como consertar. Depois que toma 7, lascou. Porque até os 7 anos você ainda conserta. E ele consertou. Trouxe Oiá pra sala. Entendeu? Então... não existe santo... As pessoas batem nessa tecla. Não existe. Mas aí perdeu aquele tempo? Não. A pessoa que fez ele não perdeu tempo. Ele tomou 7 anos, mas colocou Oiá no mesmo patamar de Xangô. Botou no mesmo patamar. Então, se eu quero... complicado. Muito. Se eu quero dar um cabrito pra Oiá, eu vou ter que dar um cabrito pra Xangô também. Se eu dou uma pulseira pra Oiá, eu tenho que dar uma pulseira pra Xangô também. Então, tem que tratar no mesmo patamar. É o que se fala em consertar. Mas só que esse pai de santo, ele não pensou na vida desse filho de santo. Ele pensou que na casa dele não tinha. É a questão da vaidade. Na minha casa, não. Na minha casa tem Xangô Alujá. Grandão. Não se importou em saber que o santo certo era Oiá. O que Oiá... E ainda te digo mais. Oiá mostrou presente na vida dessa pessoa. Que bom que ela não terminou de futucar a vida dele porque ele não teve culpa. Quem teve culpa foi a pessoa que iniciou. Ela ainda teve... Ainda teve avisando o tempo todo, eu tô aqui, olha só, eu que comando essa cabeça. Então tem muita gente que bate no peito hoje e fala, não existe santo errado. Gente, existe, tá? Para de hipocrisia. Para de hipocrisia porque existe, porque tem que consertar, porque aí o pai de santo mete a mão no dinheiro, quer cobrar rios de dinheiro não, vamos consertar. Mas nada mais é do que tratar no mesmo patamar. No mesmo patamar. Como é que eu vou pedir desculpa de uma coisa que eu, que estou sentada no banco, não tive culpa? É da pessoa responsável que está executando. Então, existe. Infelizmente, existe. É uma polêmica. Mas existe. Senão, não ia ter babalaô, pai de santo, para consertar e tentar igualar, colocar no lugar. Camila, o que falta... Tá. Opa. O que falta ser ensinado na internet? O que a gente prega na mesma tecla, né? O respeito, porque falta muito. Falta muito. Não é porque eu sou influenciadora digital... né, que eu tenho que esquecer. É aquilo que eu já falei. Você é influenciadora digital ou criador de conteúdo? Que tem diferença, influenciadora. Né? Porque eu não fico produzindo conteúdo todo dia. Porque tem diferença. Tem. Né? O influencer é aquela pessoa que influencia pessoas a coisas positivas. Eu penso que eu sou influenciadora porque a pessoa quer me ver no evento dela, porque de uma maneira eu influencio. Quando um seguidor manda mensagem pra mim e fala assim, poxa, você me tirou da depressão. Poxa, você falou tudo que eu queria ouvir. Então você é influenciadora. Então eu sou influenciadora. De alguma forma ou de outra, eu acabo influenciando. Não falta ensinar mais ética nessa internet? Sim. Ética... Mais ética e menos ebó? Mais ética e menos ebó. Mais ética. Porque tem gente que bate palma. Santo que tem 14 anos e não tem nada. Será que eu não tenho nada mesmo? As pessoas querem desvalidar você pelo seu tempo de santo, pela sua casa, por um posicionamento, às vezes que você tomou. Quem sabe quem tem ou não é você. Quem tem ou não, meu santo, o Logum Edek sabe. Logum Edek sabe. Então, quer me desvalidar, vai desvalidar aí da tua casa. Porque eu também falo muito isso. Se um dia me hackearem, acontecer qualquer coisa com as minhas contas, o meu abaçá continua lá, eu continuo sendo uma meto coquelocingi lá pro meu santo, eu continuo sendo a mesma pessoa. Tudo igual. Tudo igual. Então, eu me considero influenciadora. E que ainda tem outra ramificação, que faz serviço/desserviço. Que tem uma galera que é influenciadora e que faz desserviço. Também acho. Desserviço. Muito grande. Muito grande. Acha que o número de pessoas, de seguidores, movimenta a cabeça daquela pessoa, que ela acaba fazendo coisas que tu fica assim, quê? Eu ouvi gente grande falar que usa orelha, mas a pessoa é Iaô, tá? E que ela usa orelha, que é uma coisa que demonstra cargo dentro do candomblé, que ela usa orelha porque na nação dela não tem problema. E não é bem assim que a banda toca. Eu sei que não é bem... Não é bem assim. Eu tô sem orelha, até porque botar uma orelha só dá trabalho. Então... Mas eu ouvi isso. Uso meu já no ouvi isso. Que guipi, que rechilier, que é considerado roupas que eu tive que esperar. Hoje tem pessoas que são abiãs e que usam. Porque meu pai de santo deixa. Então, o culpado maior é o teu pai de santo. Ou tua mãe de santo. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. Entendeu? Então, é isso. É nesse ponto que eu falo que eu sou chata. Porque eu demorei pra usar. Demorei 7 anos pra usar.
Entendeu? Vamos fazer um É isso. bate-bola? Vamos. Não. Mais velhos, Respeito. mais novos, Respeito também. Os dois. em pé de igualdade. Em pé de igualdade, uma via de mão dupla. Tradição, Manter. Tá difícil. Tão difícil de manter, porque as pessoas querem ser considerados abais. Mas quer ignorar totalmente a tradição. E aí fica difícil. modernidade, Ajuda e atrapalha. Ajuda porque hoje eu tô aqui num podcast e tô divulgando que eu sou a Camila de Logon Edé e que eu faço parte de religião de matriz africana. Atrapalha quando você quer filmar fundamento, saçanha. Eu já vi saçanha, live de saçanha. Já vi live de coisas que não eram para ser divulgadas. Então, Logum Edé. minha vida. Meu rei. Príncipe na casa de vocês. Porque pra mim ele é rei. Rei de Edé. Rei de Edé. Ele é o rei, ele é minha vida. Aprendi a amar muito, acima de tudo. Religião, Religar. Religar é o nome. Ligar o carnal ao espiritual. Religar. Com consciência. Que hoje a gente tá aqui conversando, debatendo, mas com consciência. Sem pisar, sem menosprezar, sem falar que eu sou maior ou melhor do que você. Porque acima da gente existe Deus, existe Zambi, existem os orixás. Estamos aqui para cultuá-los. Então, religião, para mim, religar. Camila por Camila. Eita, difícil. Camila por Camila. Na parte espiritual, uma mãe de santo que procura sempre mostrar o melhor caminho para os filhos, mesmo sendo falha, porque eu não sou perfeita. Vou morrer não sendo tão perfeita. Vou morrer não sabendo tudo, porque é isso que eu falo para os meus filhos. Eu vou morrer sem saber, mas olha, essa caneca tá aqui por causa disso, a vela tá acesa por causa daquilo. Procuro ser uma pessoa muito acessível. Procuro, se for da religião, eu vou estar dentro, vou embarcar. Me chama, vamos bater a agenda, às vezes vai dar, às vezes não vai dar. Procuro sempre ser muito acessível, às vezes debochada. Faz parte, né? Falar da religião. Às vezes eu me sinto tão atacada que eu devolvo com deboche, que é pior. É pior, cara, do que eu... Fica igual um pincher. É pior. Então eu vou lá no deboche, que é pior ainda. Igual a Carol Conká, é o poder. Aceita porque dói menos. É pior. Então, Camila por Camila é um misto aí. Meio certo, meio errado, meio louca. É isso. Meio Oxóssi, meio Oxum. Meu Oxóssi, meu Oxum. Logon Edé, que eu costumo dizer que é filho de Oxóssi. Eu sou Camila, filha de Valéria e Rogério. Assim é Logon Edé. Isso. Logon Edé é filho de Oxóssi e de Oxum. Camila, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Por você estar aqui. Obrigada. Você foi uma das pessoas mais acessíveis Obrigada. que eu pude conversar. E pode continuar, viu? Não, eu, hein? sim. Foi um prazer imenso receber você aqui. Eu espero ter outras oportunidades. Tamo junto. Eu quero estar perto Vamos de pros vocês, eventos, por favor? nesses eventos. Se a minha agenda permitir lá com a Estrela, conciliar e tal. Eu quero Vamos. estar sim, porque eu quero ser vista. Quero que as pessoas conheçam Sim. esse trabalho. E eu quero que as pessoas ouçam o que eu tenho para dizer também. Perfeito. Né? Claro. E que esse Dando podcast está de portas abertas para vocês. Eu quero agradecer o Bradcast Studio por ter cedido seu espaço para essa primeira temporada do Fala Manoecast. Quero agradecer aos meus parceiros, que foi Costura Ancestral, Marmita da Minha Mãe, Axé Toque de Paz e de Lua Doces. Quero agradecer também... Vou chorar. Ai, meu Deus, não. Eu vou chorar também, por favor. Eu quero agradecer o meu sacerdote, Pai Luiz Roberto de Oxalá, do Templo de Umbanda Estrela Consoladora. Bença, pai. E obrigada, Pai. Obrigada pela sua mão no meu ori, nesses 25 anos. Axé. Mãos que me abençoaram, mãos que me fizeram chegar. Ai, gente, não, por favor, não vamos chorar. Até porque eu fico onde também cheguei, nervosa. Até onde cheguei. Águas, o Senhor conseguiu Águas transformar de um lado do outro. uma pessoa que poderia se perder no mundo em uma sacerdotisa de Umbanda. E eu sou Axé. muito grata. Gente, para! E eu sou muito grata por isso. Eu fico não vou me nervosa. cansar de agradecer por isso. Oxum, minha mãe, que me faz... Gente, ainda bem que eu não tô sendo Me filmada, vai- obrigada. Me faz, Continua só na mãe Viviane, por favor, obrigada. me faz sair essas cachoeiras aqui pelos meus olhos.
Dizem que que os me filhos dá- de Oxum, é. que a Oxum chora pros filhos não chorarem, É, por favor. e que me dá tudo que eu tenho. Que me dá alegria, que me dá a minha família, que me dá felicidade, Axé. que enche a minha casa de amor e que me faz fértil em criatividade, Axé. em pensamentos e de querer o bem para o meu próximo. Então, eu só tenho que agradecer a você, meu telespectador que está aí, o meu seguidor, aqueles que estão chegando através de Mãe Camila, através Segue, de por Pai favor. Alex, através de Mãe Flávia, através de Mãe Bomba. Marcela, que foram os primeiros convidados desse podcast. Eu Por espero. favor, minha maquiagem não é prova d'água, gente. Eu espero voltar na próxima temporada também com tantas pessoas incríveis que trazem tantos saberes pra gente. Então, muito obrigada a todos vocês. E fala, Manoê! Manoê vai continuar falando. Beijo! Beijo! gente. Beijo, 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 beijo.